vai no corpo No do cara. corpo. Eu não entendo o que acontece com o Yuri Alberto. Eu não consigo entender. Então, tem que se cobrar do Yuri Alberto, tem que se cobrar também do Matias Rojas, que já tá na hora de jogar. Parece que ele esqueceu o futebol, É né, isso. gente? De ser decisivo, né, também, né? Exato. É Todo isso. chute que ele dava lá no certa. Racing, a bola ia no ângulo. Todo chute que ele tá dando aqui tá saindo da Neoquímica Arena. Ele leva muito perigo nas cobranças de bola parada, nas cobranças de escanteio, né? O jeito que ele bate na Tem bola. até arriscado aqueles chutes de fora da área, mas ainda não acertou, né? Acho que o que passou mais perto foi naquele jogo contra o São Paulo. O Rafael fez um milagre. Uma defesaça. Então, assim, eu acho que o esporte é coletivo, cara. Você tem que dividir com todo mundo. Se você tiver que dimensionar, mensurar e talvez quem tem uma culpa maior desse processo, o Corinthians é a diretoria. Se você fizer o balanço do ano todo, como a gente já falou algumas vezes aqui, você vê que não houve planejamento, e se houve planejamento, ele foi completamente equivocado quando você começa o ano com o Lázaro. Mas é lógico que a gente está focado no jogo de daqui a pouquinho que a bola vai rolar, então a gente já fez a cobrança que tinha sido feita no Vanderlei e cobrar a boleirada. Não é possível que os caras que vistam a camisa do Corinthians, hoje a arena vai estar completamente Lotada. tomada. Pulsante. Com um time que não tem respondido tecnicamente. Com um time que andou aí ameaçado pelo rebaixamento. Então é a hora desse time jogar. E eu fico preocupado com essa chaleira aqui, tá? Como disse o Estevão Massarico, tá ligado? Como é que vai fazer os caras mais velhinhos, né, velho? Nossa, imagina Tem o calor Giro, que vai estar Fábio, naquela arena. Sei. Nossa. Que vai ter dinheiro com gravata vermelha ali fora aí. E é o beleza, básico né? do futebol nessa hora, os 10, 15 minutos iniciais, o Corinthians conseguindo amassar, fiel em cima e ao torcer, né, obviamente de maneira otimista para a torcida corintiana, que algum desses jogadores citados consiga ter esse nível de ser tão decisivo quanto o Corinthians espera, né? Acho que essa é... Quanto o Corinthians espera e quanto o Corinthians precisa, viu? Porque, É olha, o roteiro padrão, né? Exato. Roteiro padrão Como o poderia Garrafinha ser. falou, esse negócio de deixar pra resolver, não, fazer um resultado, nananã, e deixar... Não, gente, se Eu- deixar pra resolver lá, Eu no mata-mata, eu prefiro jogar primeiro em casa. Você prefere jogar primeiro em casa? construir o primeiro... Eu prefiro. Vou tentar explicar. Vou tentar ser didático. É o seguinte: o primeiro jogo hoje, esquece a situação do Corinthians. Sim. Time A Fortaleza, contra né? time B na casa do time A. A, B e tal, mas vamos pegar só Corinthians e Fortaleza, mas vamos tá esquecer bom. o momento das equipes. Duas equipes bem equilibradas. Primeiro jogo, o que o time mandante precisa fazer? Uma vitória por qualquer resultado. Resultado, Ah, mas se ele perde em casa... Um time que quer se classificar, se ele já perdeu em casa, a coisa já vai ficar feia mesmo. Então, já deu uma desandada é um de processo meio natural, com duas equipes iguais, que o mandante vença. Então, ok, então vamos supor, um resultado simples. Venceu por 1-0, você cumpriu a sua missão em casa. Aí você vai pro jogo da volta. O jogo da volta, você tem a vantagem de decidir em casa. Mas você já não tem mais a vantagem você já tem que vencer o jogo por 2 gols de Já tá em diferença. desvantagem. Você já está em desvantagem. Você começa a perder as suas vantagens. Você só tem uma vantagem de jogar em casa. Você começa a lutar contra o relógio, você vai ter o apoio da torcida. Fica agonia. Né? O outro time, é mais fácil marcar ou atacar? É. Mais fácil Mais marcar. fácil Marcar. O outro time se fecha. Pode ir lá para se fechar, jogar em Põe 10 atrás velocidade, ali da bola. não é? Então, e se você se toma um gol lá do adversário, a coisa fica mais complicada, você precisa de 3. Então, assim, essa história de que... Porque a torcida não entra em campo não, cara, ajuda pra cacete, mas... Mas é ele que joga e põe a Mas bola eu pra dentro. prefiro, porque às vezes você pode tomar uma invertida. Hoje, principalmente pro Corinthians hoje, se o Corinthians tivesse jogado a primeira fora, pô, a lógica de um Fortaleza meter 2-0 adianta depois ele decidir na arena? Não. Pro Corinthians hoje, então o exemplo agora eu vou fazer o inverso. Pro Corinthians hoje, era melhor jogar a primeira lá e decidir na arena ou jogar a primeira aqui? Pra mim, certeza jogar aqui. a primeira acho que A a primeira primeira aqui, né? A chance de tomar um cacete de Lá. 2-0 lá é Depois enorme. voltar com Qual a 2 a chance 0 de fazer nas 3 costas? aqui, papai? Ou 2? Entendeu? É Mas difícil. você pensava assim também, mesmo quando tinha aquela questão da vantagem do gol fora? Aí é outra coisa. Porque a Aí estratégia era outro- tinha que ser Aquilo diferente. era uma diferente, esculhambação geral. Eu também Era acho. outro mata-mata, também né? acho. Aquilo era loucura. estragar o futebol. Os caras, eles tentam, mas eles não conseguem. Não é? E tá aí o futebol que deu prova 2 domingos deliciosos. É. Com 2 jogos às Nossa, 4 da tarde. exato. Jogos valendo, né? Todo Aí, mundo assistindo. Jogo de verdade, Não é né? isso, jogo. Nessa enganação, muitas vezes, que coloca no Campeonato Pô, Brasileiro. A cidade parada, o país parado pra ver uma decisão. Foi mesmo. Gente, Ô, Garrafa, pontos corridos pra mim é um sono desgramado. no exemplo que vocês estavam trocando agora, vocês colocam também nessa conta a falta de tradição, ou seja, o Fortaleza ser novato nesse tipo de competição, e vocês acham que isso pesa também pra esse momento ou não? Eu vou fazer o momento do João Kleber. Para. A gente vai falar, a gente vai responder logo depois que eu fazer a tabelinha com o Nath Potira, porque chegou a hora da CSN Cimentos Os Fortaços.
E aí, torcida apaixonada, sabem qual é o segredo por trás dos grandes estádios e das conquistas épicas? Claro que sim, meu amor. É a força, a determinação e, obviamente, CSN Cimentos, os fortaços de... Isso mesmo, Potira! Quando o assunto é construção, é impossível não falar daquele que é mais resistente que zagueiro na defesa. E não é isso não, não é só isso não, pessoal. A CSN Cimentos é como um time completo, com uma escalação de craques em produtos. A CSN Cimentos é um verdadeiro esquadrão, com concreto de alta performance, aço de primeira linha, agregados que dão força e, claro, os imbatíveis cimentos fortaços. E olha que não estamos só falando de construção, estamos falando de história sendo erguida com a qualidade dos nossos fortaços. E se tem alguém que entende de ganhar partidas, é a CSN Cimentos, uma marca que faz parte das grandes vitórias da Fundação A Laje. Então já sabem, galera, quando o assunto for resistência, qualidade e durabilidade, vá de CSN Cimentos. E aí, prontos para fazer parte desse time vencedor? CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN Cimentos, senhoras e senhores! Boa! Fortaços! Estevão, para aproveitar nossa audiência rotativa do rádio Diga. e do YouTube, repita a sua pergunta. Não, eu tava no exemplo que o Garrafa deu, né, de ser quão importante seria pro Corinthians jogar a primeira partida na Neoquímica, se por outro lado pro Fortaleza ser um novato na competição, ser um novato em competições continentais, se isso pesa contra também. Tem o lance do retrospecto que você falou, do Fortaleza nunca ter vencido aqui na Arena Corinthians, 5 etc. jogos, 3 vitórias do Mas Corinthians e 2 empates. se isso pesa nesse momento, ou se o Fortaleza tá soltinho pra ir pra cima do Timão. Quer começar, Garrafa? Posso começar. Eu penso assim que em outros tempos isso pesava muito. Ainda pesa, mas não tem o mesmo peso do passado. Muito por culpa dos jogadores, que às vezes os caras não entendem que estão jogando no Corinthians, jogando no Palmeiras, né? E a situação da A competição. camisa tem um peso, o cara vai olhar lá, pô. Sempre vai ter, né? É um o time seu que nunca peso. venceu um torneio, um time que nunca venceu o Corinthians, vai chegar na Arena Itaquera. É verdade que o Fortaleza tem jogadores bons e até alguns experientes, e a gente já falou das qualidades do Fortaleza, mas tem assim, eu acho que tem um peso. Ainda isso diminuiu bem essa margem de camisa. A gente vê hoje jogos muito equilibrados de equipes sem muita expressão com os chamados grandes. Muito mais pela desorganização que se encontra no futebol. Mas eu acredito que ainda tem um peso. Decidir com o Corinthians não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Como não é Por exemplo, o Flamengo, apesar de toda desorganização, você vê, a gente vai sempre cair nessa desorganização. Apesar de toda desorganização, qual é o time melhor, do São Paulo ou do Flamengo? O elenco melhor? Do Flamengo. Flamengo Se fosse que Exato. vence o melhor, seria o Se for no Exatamente. papel... Talvez fosse o São Paulo, não fosse o São Paulo, tivesse em campo só aqueles jogadores com uma outra camisa, a coisa seria bem mais complicada. Mas era o São Paulo, uma mística, uma tradição, uma história, e os jogadores conseguiram equilibrar, aproveitar o momento fraco do Flamengo. Eu acho que ainda tem um peso, para responder bem, acho que ainda tem um peso da camisa, mas é menor do que já foi no passado. Nath. Eu concordo com o Garrafinha. Acho que até, de repente, se eu tiver enganada, vocês me corrijam, cabe até uma razoável comparação. Vamos supor, o São Paulo acabou se aproveitando até do momento de fragilidade interna que o Flamengo vem enfrentando, né? Essas crises todas, tal. E tinha a motivação de um título inédito. Pô, o time do São Paulo sabia que ia cravar o seu nome na história do time, conquistando esse título inédito da Copa do Brasil. Eu vejo o lance entre Fortaleza e Corinthians a mesma coisa. É claro que camisa pesa em algum momento, acho sim. Não podemos desconsiderar, né, a tradição de um time e de outro, enfim. Mas o Fortaleza tendo essa oportunidade de um título inédito, de expressão, para um time do Nordeste, que tá fora desse eixo, né, Sudeste, Rio-São Paulo, que a gente sabe que é onde tá concentrado o E futebol. até pela história do próprio Fortaleza. Fosse o Fortaleza nessa decisão contra o Flamengo, com todo o respeito, com todo o ótimo trabalho que o Fortaleza vem fazendo, os caras, Fortaleza já pensou, cara, a chance, como é que nós vamos ganhar do Flamengo? Exato. O cara que tá do jogo do outro lado. Maracanã, Exato. abarrotado No com vai ser Maracanã, Neoquímica. tá entendendo? Exato. São Paulo não, São Paulo foi lá dentro e se o cara quando veste a camisa, a gente imagina que o cara pelo menos pense um pouco, né? O cara fala, caramba, esse time aqui já teve raiz, esse time já foi campeão, não sei o quê. Eu tô jogando no tricampeão da Libertadores.
Então o cara começa... O cara tem que buscar, o atleta tem que buscar com ele força em algum lugar. Acho que todo mundo na sua profissão tem que buscar força. Tem dia que você motivação. Você pode chegar da rua, todo mundo tem problema, somos todos iguais, você chega meio baleado. Você entrou no estúdio aqui, você dá aquela concentrada, vou buscar força pra manter o programa do mesmo nível que eu apresento todo dia. O cara, quando vai lá pro cara, ele tem que olhar pro ele, pega, ainda mais hoje com o celular, ele olha aqui, dá um Google aqui, vê a história, fala, pô, eu jogo aqui, velho. Não é possível. O cara do Fortaleza, ele não tem essa história. Pode, lógico que pode, é claro que pode. São profissionais, são 11 contra 11, mas tem esse peso. Tem. E aí e aí quando eu falei que essa distância diminuiu, o Santos, lamentavelmente, da Nath é um exemplo. Que é a camisa mais valorizada, peixão, mais né? pesada que é do Santos. O que está acontecendo com o Santos? Na hora de jogar, né? Uma draga que parece que não tem fim. Talvez se fosse por futebol, talvez ninguém estivesse apostando numa possibilidade de recuperação do Santos. Muito mais pela camisa e pela história que ninguém ainda crava. O Santos já foi. É verdade. É o que eu ouço mais o pessoal comentando. Mas... Tá difícil. Esse ano acho que é... Esse ano, nossa senhora. Acho que vai. Ninguém fala, já foi. Um pouquinho de lucidez, ele fala, não, já foi. Eu não cravo que o Santos já foi. Eu não fico Não é isso, né? Ainda Tá não dá muito pra complicado. cravar, Tá muito complicado, mas deu um respiro. Exato. E tem uma camisa pesada. Eu acho que futebol essa. é maluco, né? Eu acho o futebol é bom por causa disso, gostoso por causa disso, porque não tem lógica nenhuma. Exato. O imponderável, né, gente? É uma frase que eu vou falar pela primeira como vez pra vocês. O imponderável, a gente não sabe o que vai acontecer. O que vai sair? Não é? Eu vou falar uma A gente frase vem pra cá, vocês... sim. Exato. Hoje. Eu vou falar pra vocês uma frase que vocês nunca ouviram. Fala. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. É verdade. Tá vendo? Vocês podem anotar. Tá vendo? vocês Vou podem anotar, Imponderável. vou Vocês usar. podem Gostei. anotar. Quem esperava? Achei Quem de boa. nós esperava ouvir isso hoje? Você esquentou, Aí eu vou né? ponderar. Porra, essa frase tá aposentada há 500 anos. Nunca mais vai usar essa porra aí. Aí o cara vem com esse negócio de caixinha. Você vê como é que é? É o que eu falei. Esse é o futebol. Esse é o imponderável. Tirou essa da cartola, essa. Mas eu acho... Olha a cara de moleque que fez arte, olha lá. Você gosta, né? Fica feliz, puta. Eu gosto, eu acho legal essas piadinhas de quinta série. Aliás, postei lá no meu Instagram, graças a Nath Potira. desumilde, hein? Graças a Nath Potira, bombou, virou meme, graças a Deus. Dá moral pra Ai, gente aí. gente, a quinta série. A quinta série. Mas eu não posso postar, vocês podem, né? Mas eu tô Vocês com são líder do garrafa. campo. eu tô com garrafa nessa, eu acho que a distância diminuiu. Só que o Fortaleza também já vem com algumas experiências recentes de Libertadores. Pegou Claro. o River, ganhou do River. Nessa Sul-Americana, por exemplo, fez um bom trabalho. Eu acho que também encurta por esse sentido. Tem Né? estrutura. Tem estrutura. Uma hora vai Tem bater. estrutura, Uma hora vai bater, exatamente. tá numa colocação confortável no Campeonato Brasileiro, longe de 8 pontos de vantagem em cima do Corinthians. Então, tudo isso leva a crer que o Fortaleza entra em campo. Assim, quem tem obrigação de fazer. Vamos supor, quem tem obrigação de passar pra essa final é o Corinthians. Né? Por Total, camisa, por total. tudo. Até pra isso que lógico. O Fortaleza vai entrar tranquilo. Franco atirador. No Exato. lucro, Já fez jogando história? mais bola, É jogando isso. mais bola, já fez história, a torcida fazendo história também. Então, assim, o Fortaleza tá vindo aqui, ó. Vou jogar água nesse feijão aí e vou tentar arrumar alguma coisinha. A obrigação é totalmente do Corinthians. E não fez história só o Fortaleza, fez história para o futebol nordestino, porque é o Sim. primeiro time do Nordeste que chega a uma competição, uma semifinal de uma competição internacional. Olha aí, tá O Já- legado lá, o legado dessa gestão do Marcelo Paz, né? É muito grande, né? Em termos de estrutura. Você vê, né? O Que tempo que o maravilha. Ceni passou lá também, o que É deixou. isso é muito importante. É o time legado, bem né? O administrado, legado do né? Boas O passagens. Rogério tem uma participação Tem. importante com o apoio dessa direção, que é uma direção profissional. Então foi um casamento que deu muito certo. Deu muito certo. E o Vojvoda, quando faz um trabalho bom lá no Fortaleza, que já vinha nesses 3 anos, já começa a ser sondado pelos grandes, pelos desorganizados grandes, e de forma, me parece, eu não sei, é uma questão para se discutir, mas de forma inteligente ele preferiu não Ele trocar o recusa. certo. Não. Não trocou o certo pelo duvidoso. Exatamente. Isso aí. Que acho que ele teria sido sondado pelo próprio Corinthians. Pelo Olha Corinthians. só, tá E aí você vendo? fala, pô, mas será que... Aí teve gente que falou, esse cara é maluco, ele, independente do momento do Corinthians, você não pode recusar nunca uma proposta do Corinthians pra dirigir um Flamengo, porque talvez esse cavalo não passe mais arriado. O trem bala pássaro, é uma consegue pular discussão no para vagão. outro programa, mas ele acreditou na convicção dele e, de repente, ele pode estar eliminando esse próprio Corinthians aí. Exatamente. Então, badalado e fazer história com o Fortaleza. E ele tá lá há 3 anos, então a conversa dele com o presidente deve ser olho no olho. Então Total, o presidente, total. o que ele Com pede pro certeza. presidente fala, posso ou não posso, e aí vai nesse caminho. Até Que por ele isso. não pode, Vojvoda, chegar hoje na preleção e falar que futebol é uma caixinha de surpresa. Isso não. Não pode, ele não Isso pode. não. Mas ele não Faça falaria isso. isso também.
Ele falará, é o futebol é uma caixinha de surpresa. Olha, Que? eita, moleque, eita vai. como A habla. gente habla também. Meteu o portunhol, falou bem rápido. Você falou, se tiver errado, ninguém vai Batata saber. doce, uma batata quente da boca. Um ovo cozido na boca já Brasileiro era. baixa em Buenos Aires começa a falar um espanhol que é uma loucura, Uma não é? maravilha. Hã? Tocou a rodinha? Senhor, que passa? Que passa nada, Que garrafa, não passa, passa senhor? nada. E é só encerrar com compreende também, compreende? Sim, claro. É isso. Fala compreende Claro, já me é. gusta, me gusta. Agora, eu vou dar uma opinião aqui. Vai parecer que eu tô em cima do muro, mas eu acho que Tá vocês vão me entender. Sim. Eu acho que o Corinthians é favorito pro jogo hoje, mas eu acho que o Fortaleza é favorito pra em cima passar do de muro fase. total, velho. Eu sabia. Eu nem sei porque eu cantei a bola antes. Total. bola, né, cara? Eu vou te falar o porquê. Eu vou te falar Ah. o porquê. Porque eu acho que, por exemplo, acho que o Corinthians ganha Tenta hoje melhorar, pela vai. diferença de 1-0. Pela diferença de um Diferença gol. mínima no gol, placar. Mínima no placar. E aí, Diferença de e aí gol. lá, De 2 pra não cima. tem como. Não tem como É. segurar. Eu? Essa é a minha opinião. Mas Também assim, não é assim, não. Eu Calma acho aí, bem Valente. acirrado, É bem possibilidade assim, de não, pênalti Valente, calma aí. grande. É. E o momento a gente Se você analisou com carinho. Agora, a gente falava do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto tem 50 jogos na temporada e 11 gols. Né? Que loucura, Assim, você tá ali, Tite, Brites, a zaga do Fortaleza. Cara, você não tá enfrentando o Luizito que não tapa, vai deixar um cara na cara do gol, que vai fazer uma mágica, né? Esse jogo vai estar concentrado no meio de campo, sobrecarregando o Moscardo, o Maicon, Renato Augusto e o próprio Rojas. Então, cada vez que você pensa no jogo, você pensa num detalhe diferente, numa nuance que pode influenciar o resultado final da partida. aliás, deixa eu só passar uma provável escalação. Só completar. Vai lá, E o vai lá. ruim no Corinthians, pro torcedor corintiano, é que, olha só, estamos falando do Corinthians. Quando ele olha, a esperança nessa desorganização tem nome, é Renato Augusto. E é muito pouco pro Corinthians, né? Porque mesmo tendo jogadores de qualidade ali, esses caras... O Renato com uma perna só, você fala, É se um o que Renato, bola, né? se o É Renato craque. resolver conseguir jogar só com uma perninha hoje, pode ajudar. Mas se Quando não- ele não joga, você não consegue falar, o Yuri Alberto resolve. Não resolve. O Rojas falta não faz o resolveu Roger até agora. Guedes, hein? o Roger- Cara, eu acho que o Yuri Alberto é o tipo do atacante que precisa de um cara mais centroavantão do que ele pra ele jogar pro lado mais solto pro futebol Jogar como dele, segundo atacante? em algum momento sobressair mais. Vai ter que casar e jogar com a mulher dentro de campo. Cada hora ele precisa de alguém pra ele jogar bola, ô Estevão. Não dá. Não é verdade. Toda hora. Toda hora ele tá escalando ele ele em precisa. algum lugar. Não, o Yuri Alberto não tá jogando porque falta alguém pra Antes mandar a bola era, pra antes ele. era o Roger Não é Guedes. isso? Antes o problema era o Roger Guedes, que tava Não, atrapalhando ali. Roger Guedes saiu. Precisa de alguém pra colocar uma bola pra ele. Agora, É. precisa de alguém pra vir pra cá. Ele precisa jogar bola, Estevão. É o jogador que vem com alguém precisa fazer junto, gol. né? Precisa de uma babá fazer junto pra gol, casar, é. fazer tudo pra ele. Não é possível. É o pegatazo que vem com a surpresinha. É o verdade. pegatazo. Aí o imponderável Corinthians 3-0. É. 3 gols de Yuri É Alberto. bem assim. amanhã É bem Amanhã assim. não tô na é bem porra da assim escala, mesmo, Zanqueta. viu? Amanhã estamos com o Bambam aqui comemorando. Pior que é bem assim Amanhã, mesmo, se viu? acontece isso, é E se MMA tratando de direto, hein? Corinthians... Tudo E se pode tra- acontecer, tudo pode né, Nath? acontecer. Opa. Daí, o que eu falo, duas coisas, na verdade, do Renato Augusto. Se o Renato Augusto tivesse com o físico bom, eu teria levado para a Copa do Mundo ano passado, porque assim, pra mim ele joga muito mais que o Fred, por exemplo. Não sei, assim, tem nem como andar na mesma calçada. Essa é a minha humilde opinião. E jogar contra o Corinthians na Neoquímica, pra mim, é o time mais difícil de ser batido. Só pra trazer uma provável escalação do Fortaleza também, João Manda, Ricardo, manda. Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco. Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino. Guilherme, Marinho e Lucero. Essa é a provável escalação do Fortaleza. Agora, chegou aquele momento maravilhoso da parceria campeã com a Obra Max. Boa, beleza. Mandar um grande abraço para todos os colaboradores da Obra Max e mandar um grande abraço para vocês que estão acompanhando a gente também. Não perca a feira de pintura da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado e tudo com disponibilidade imediata. Estevão, tem oferta com você. Tem sim. Massa acrílica 25 quilos e Queen. Só R$ 109,90, Juvenil. Repita. Massa acrílica 25 quilos e Queen. Só R$ 109,90, baratinho. Uma pichincha, gente. Tem oferta comigo aqui também, de A posso oferta soltar, da não? Mulher Maravilha. Tem uma ofertaça aqui da Obra Max, que é a tinta acrílica zero bolor,
20 litros da Baltec. Gente, olha só, são 20 litros da Baltec, só R$ 239,90. E tem uma carta na mão. Não, quando você... R$ 239,90. Exatamente, Não é garrafinha, R$ possível. 239,90. E se você já achou barato, é porque você não sabe que ainda vem grátis um super brinde, que é uma massa corrida de 25 quilos. Ô, louco. Você Olha paga a barato carta e na ainda... manga da É, Brahma. meu amor, quando é Copotira é assim, é barato e ainda vem brinde. Promoção. Vem em dobro, vem Exato, em dobro. exatamente. E o nosso shake Osmar Garrafa. Então segura essa. Impermeabilizante para rodapé 8 quilos Baltec, só R$ 177. Repita. Isso. Impermeabilizante para rodapé 8 quilos Baltec, só R$ 177. Eu só acredito porque é na Obra Max. Na Tipotira não são só essas ofertas. Não, meu amor, as ofertas não acabam. Muitas ofertas disponíveis lá na Obra Max pra você e todo mundo que tá em casa aproveitar. É muito fácil, gente. É só você acessar obramaxofertas.com.br ou escanear o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, que já vai abrir aquela seleção de ofertas pra você aproveitar. E você que é profissional da construção, não perca os cursos gratuitos da Academia de Acesse já academiadeprofissionais.obramax.com.br e se inscreva. Onde fica a Obra Max na Tipotira? Meu amor, a Obra Max fica facinho, gente. Acesso super tranquilo ali pela Avenida do Estado, número 6313, na região da Moca. Mas se você não tá aqui pertinho da Moca, não tá pertinho da Obra Max, é muito simples também. Você compra aí na comodidade da sua casa, pelo obramax.com.br ou pelo WhatsApp, gente. Anota aí, hein? 11 3003 3400. Repita. Isso, 11 3003 3400. Obra Max, senhoras e senhores! Só promoção. É só promoção, só na Obra Max, meu povo. E agora chegou o momento da nossa Mulher Maravilha ler as mensagens do Fala Galera. Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera, bombando, como sempre. Eu gostei aqui. que agora você tem essa não, vinhetinha gente, sempre. eu fico encantada toda vez, fico me achando. Muito obrigada, Negrão querido. A Mulher Maravilha vem como hoje? Cheia de fome. Olha só, vou começar aqui. Boa noite, Janaína de Interlagos, dizendo que tá sempre aqui com a gente na Transcontinental. Obrigada, Janaína. Jana. Tá sempre aqui com a gente. Tá sempre com a gente. Boa noite, só pra deixar uma mensagem pra Potirão, que seu sorriso alcance as multidões, porque ele é poderoso. Olha É só. verdade. Olha aí. Muito É obrigada. verdade, o Várias sorriso, contas a energia. alcançadas. Gente, Muito, pena, o sorriso não tá pagando boleto, Emerson, mas beleza, a gente continua Nath sorrindo. Potira. Você quer mentir pra mentiroso, Nath Ó, Potira? arrumei um shake árabe no meu Instagram, você viu esses Mentira, dias? Não não foi? vi, eu vi. Um Alibaba me mandou uma mensagem lá dizendo que quer me mandar uns pics. Olha, E a manda. galera com auxílio Essa- emergencial também fez as Você vê? ofertas, né, Aí Nath? teve outro que falou assim, olha, eu não tenho tudo isso, mas um auxílio emergencial eu falei, já me ofereceram VR, já foi de bilhete único, já tá demais, Então, Nath, gente. parênteses, teve uma esposa, a namorada de alguém que começou, o cara curtia suas Teve fotos. também, gente. Deu treta! Deu treta. Deu. Deu No meu- treta. esses dias foi a moça saiu curtindo as minhas fotos e comentando, marcou o namorado, porque o namorado tava curtindo as minhas fotos. Aí ela Problema comentava e colocava sério. assim: tá querendo chamar a atenção dela? Então eu vou ajudar você a chamar a atenção dela agora. Nossa, foi. Aí que Nath aconte- Potira se separando casais. No final, o rapaz parou de me seguir. Eu não tenho nada a ver com a história e perdi um Pô, seguidor, errado tá vendo, ele. gente? Será- Não tem É. como culpar a Nath nem a mulher do cara. Errado tá ele. Eu Será não tinha nada a ver com isso. Será que Sandy pegou o Lucas Lima Será? no Instagram de Nath Eu Potira? não sei. Eu sei que quem Se anda- a lenda desabaixou. O Lucas Lima que curte as minhas fotos não é o da Sandy, não. É o. É aquele que outro, colou a é orelha, né? outro, então tudo Olha, bem. não, quase Vou meia. passar essa parte. Chega de fofoca. Boa noite, Samba Gol. Sou o Buiú de Cachoeirinha Paulista. Dizendo que São Paulo hoje tem... dizendo assim, São Paulo hoje tem o melhor do Brasil, que é o Corinthians. É isso aí, Buiú, já tem Corinthians. Grande Puiú. Já tem Corinthians na Neoquímica Arena. Boa noite, galera do Samba Gol. Que nossa arena seja Fortaleza nesta noite. Tá torcendo pro Fortaleza. Jogando em casa, o Timão vai fazer o resultado. Quem tá dizendo isso é o Wagner Lorijola. É o Vagnão. Exato. Ele tá dizendo que quem vai fazer o resultado em casa hoje é o Timão, não o Fortaleza. Eu li errado aqui. É que ele falou que a arena Vai ser a nossa Fortaleza, É, exatamente. o mestre das palavras, hein, Wagner? Beleza. Ô, louco, hein, Tá ouvindo Fez muito um Estevão. trocadilho maravilhoso. Ah, que isso.
Boa noite, família Samba Gol. Mais uma noite sintonizado aqui com vocês. Duda do Carrãozinho ou Denis, se preferir. O Duda que é o Denis, é isso? Ah, vamos de Duda. Vamos de Duda. E aí, Denis, manda um abraço pro Duda do Duda. Carrãozinho já tá marcado aqui com a gente, né? Boa noite, Samba Gol. Kauri aqui. Não consegui ouvir ontem, mas estou hoje na sintonia. Nath, minha cheirosa, seu Santos vai despencar. Que isso, Kauri? Ele começou Me aquele chama de cheirosa, depois diz que o peixão vai Ia tirar despencar. o pé. Pô, tá de Exatamente. sacanagem, cara. Grande Kauri. Juvena, o ano perfeito seria o título da Liberta, Brasileirão, Santos caindo e o Corinthians se lascando. Mas o título da Liberta pra Quem quem? mandou foi você, Juvena? Ele tá, Não, mas o título do da Liberta pra Palmeiras, quem? ele tá querendo dizer. É o Kauri, né? É o Kauri. É o Kauri, mas É não, o mas Kauri. Kauri. Quem disse que eu vou torcer pro Palmeiras na Ah, Libertadores? Kauri, olha lá, ó. O Sonso. Não, hoje. Falou nada. Tá de sacanagem, Kauri falou que o peixão vai despencar, Kauri. Aí você me... Não tem pra Ó, onde, o fundo já chegou. verdade, Já tô Tem no que fundo olhar do pra pra poço. se cavar mais. Pelo amor de Pode Deus, crer, se Kauri. despencar não vai machucar. Não, já tá ali embaixo. A altura é A queda pequena. nem é tão grande. Não vai não, pelo amor de Deus. Boa noite, manos do Samba Gol. Uma noite iluminada com a presença da Nath. Calorão danado, realmente. Quem tá mandando esse abraço pra gente é o nosso queridíssimo Banana do Capão. Aê, banana. Boa, banana. Dizendo, vai Coringão e calma Valente. Calma, Valente. Exatamente. Tem um santista aqui mandando boa noite, ele não mandou o nome dele. Ah, não, tá aqui em cima o nome dele, ó. Denis Almeida, mandando um abraço pra gente. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que hoje é aniversário da torcida jovem do Santos. Então, um beijo pro pessoal da torcida jovem. Vamos manter aí as energias boas, gente, que o Peixão vai sair dessa, se Deus quiser, hein? Boa, a Nath postou, inclusive, nas suas redes sociais. Vai ter festinha hoje lá na festa, eu vou sair daqui e vou direto pra lá, Eita, inclusive. aí sim. Exato. Boa noite, Alemão de Itaquá, tá aqui com a gente, dizendo que alguém sabe o time que o Vanderlei vai pôr em campo? Alemão, a gente falou a escalação agora há pouco, né? A gente imagina que seja essa a possível escalação do Timão em campo já. A provável escalação. Exatamente. Não é a confirmada, não é oficial, porque sai geralmente uma hora antes. Um pouquinho antes do jogo. Já deve sair, inclusive. Vamos lá, vai, provável. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Rojas, Wesley ou Pedro e Yuri Alberto. É, esse é o Timão. Vamos Provável. saideira aqui dessa rodada. Olha só, parabéns pelo programa. Ouço vocês todos os dias. Quem tá dizendo isso é o nosso querido Marchione, que é motorista de aplicativo lá de Itaquaquecetuba. Diz que tá sempre ligado com você e ele bota também o passageiro pra ouvir o Samba Gol na marra. Boa, Gostei, Marchione. gostei, Marchione. Tamo junto, hein? É bom que aí você fideliza outros ouvintes pra gente É isso aqui aí. na Transcontinental Exatamente. FM no Samba Gol. O Exato. passageiro que é desumilde, né? Enche o saco do motorista, fala, pô, baixa o volume do rádio aí, o motorista tem um certo tipo de gosto, aí o passageiro reclama, depois comenta no aplicativo. 4 milhões de motoristas de aplicativo no país, a audiência maciça aqui do Samba Gol, e vamos respeitar a galera pra deixar ouvir 104.7 do seu dial, Juvenil. É isso. Um É abraço isso a todos aí. os motoristas de aplicativo desse Brasilzão, hein? Exatamente. A gente tá falando de Santos, Vasco. O Vasco. Já tem. O Vasco venceu ontem por 1-0 o América Ai, no Mineiro. finzinho ainda. No finalzinho, com o gol tanto de que eu Jair. sequei esse jogo, Imagina. tá escrito, gente. Com o gol de Jair logo no finalzinho. Teve polêmica, que pra mim não foi polêmica. Nada. Estranho, né? Foi estranho, porque o Maidana foi expulso, pra mim, corretamente. Justo, também corretamente. achei, é. Foi um chororô desnecessário. Olha o portal que Abel Ferreira abriu aí, depois que ele abriu a boca pra falar verdade. besteira. Que aí depois veio o Marçal e agora vem o presidente da SAF do América Mineiro pra reclamar. E isso deixa ainda mais delicada a situação do Santos de Potirão. Exato. Porque a próxima rodada é Santos e Vasco, na Vila Belmiro, domingo, às 16 horas. 16 horas. Final de campeonato pro Santos, né? Final de campeonato. E assim, diferente do Santos, que até melhorou na questão de vontade, mas talvez não campo e bola, diferente disso, o Vasco vem evoluindo na mão do Ramon Dias. Exato. A postura do Vasco completamente diferente do time que há algumas rodadas atrás, né, tava ali capengando na segunda ou terceira colocação de baixo pra cima, né? É notória a mudança. Eu digo como santista que dá até uma inveja de ver essa mudança de ares, de espírito, de motivacional do time do Vasco. A gente tem que dar o crédito ao treinador do Vasco, que desde que chegou afirmou que o Vasco não ia cair e ele conseguiu fazer com que os jogadores sentissem isso de fato. E o Vasco, dentro de campo, tem se mostrado outra equipe, completamente diferente, né?
Embora ontem, o primeiro tempo, o América tenha feito até um bom primeiro tempo, onde teve oportunidades, o Vasco ficou até meio acuado no primeiro tempo, mas o Vasco ontem fez o que tem que ser feito. Na situação que tava, né, ou na situação que está ainda, porque também não tá super confortável, é pontuar. E é até o final. No finzinho do jogo, já nos acréscimos, foi lá e fez o gol decisivo. Buscou até o final, sabe? O América reclamou demais, né, dessa expulsão do zagueiro. Maidana. Do Maidana, exatamente. Que pra mim foi justa a expulsão. Infelizmente, o pessoal do América não tem do que reclamar. Não vejo como uma polêmica, não tá certa essa reclamação. E o Vasco foi lá e aproveitou. Aproveitou a vantagem numérica, fez o gol, agora tá fora da zona de rebaixamento, colocou o Goiás e o Bahia pra baixo novamente, conseguiu abrir um pouquinho de distância. E esse jogo de domingo na Vila Belmiro é a final do campeonato. É claro que o Santos tem aí uma final por rodada, né? Todos os jogos são extremamente importantes, mas esse que é confronto direto, jogo de 1000 pontos pro Santos, não existe outra alternativa a não ser a vitória. Até porque a gente tá falando do Vasco também, assim como o Santos, o Vasco se reforçou no meio do ano. Sim. O Vasco trouxe o Verrete, o Serginho, o Paulinho, O próprio treinador. o Ramon, só que e o Santos trouxe o Júnior Caissara, Jean Lucas, trouxe o uma Fuda, galera. Tomás Trouxe uma Ancon. galera. Só que em campo, os reforços do Vasco, Garrafa, estão dando mais conta do Estão recado surtindo do mais que do Santos. efeito, exato. Não é quantidade, é qualidade, né? Isso é claro. Então não adianta você jogar pra galera. Você tem que buscar jogadores que possam chegar pra resolver quando está numa condição dessa. Olhar pra essa categoria de base, às vezes você pode pegar alguém da categoria de base, é verdade que é difícil você tirar o garoto pra que ele venha resolver, mas dependendo do que você traz, talvez você tenha a própria solução em casa. Quando você já está numa situação dessa, normalmente, financeiramente, o clube não é saudável. Aliás, é difícil achar algum clube saudável financeiramente no país. Então, você não tem muito dinheiro para ficar gastando. Vá lá pontualmente, traga um bom reforço e veja o que você pode montar. Então, o Santos ele trouxe contratações que muitas delas não responderam até o momento. Estevão, Diga. A questão que a Nath estava falando desse jogo de 6 pontos, né? Valem 3 pontos, mas não, na verdade é um confronto direto. E a questão mental, o quanto uma derrota pro Santos mentalmente pode abalar. Pô, mas o Santos não entrou em campo, velho. Já quer perder. Já não faz isso com a Nath. Vocês estão colocando Agora situações. não. Se você brigou com a Nath antes do programa, Jamais, resolve jamais. lá com ela. Eu Agora só você vai... Pô, nem entrou em campo, Eu não tá só fazendo estou a analisando pergunta. o cenário. Tá parecendo o Cauri, né? O que a Tá parecendo derrota... o Cauri. Eu não tô, Cauri é ácido pra caramba. O que a derrota vai... Porra, não teve... Calma, Valente. Não, o Peixão vai entrar 1000 por hora. Eu só tô analisando o contexto do que pode vir E a eu acontecer. estou aqui, a Gisana Queda me colocou aqui pra provocá-lo. Eu Essa sei, é- eu sei, eu entro na Botar provocação. fogo na... Você foi ácido. Você foi ácido, mas a gente entra na provocação. Provocação com amor é sempre mais gostoso. É isso. E a questão é, eu não Bom, acho beleza, o Vasco ganha domingo, é isso. Não, eu não acho que o Vasco ganha domingo. Olha Fazer uma lá, pergunta, hein? fazer uma pergunta pro Estevão. Faça. Estevão, caso o Vasco ganhe domingo, o que pode acontecer com o Santos? Bora, O Santos então se o senhor afunda está mais. dizendo... o senhor está dizendo que o Santos vai perder. Estevão, Pra onde que eu vou? Quero fazer um corte Ficou pro Leozinho perdidinho, rapaz. nas redes sociais. Não, o quanto pode ser... Vou reformular. Vai ele. O quanto uma vitória pode Vou gastar ajudar 5 no mental minutos com do essa Santos porra dessa e pergunta. uma derrota pode prejudicar no mental do Santos. Olha, a última vitória do Santos foi surpreendente pra todo mundo. Foi mesmo. A gente tem falado aqui diariamente o quanto que os times do Campeonato Brasileiro em geral, e coloca do Botafogo até o último colocado, que é o Curitiba, não são times confiáveis, né? Agora, o Santos tem uma parte psicológica diferente, né? Publicou em suas redes sociais a preleção do seu novo treinador interino e a forma como isso vai repercutindo na torcida, vai aumentando essa chama tão necessária para o time do Santos. Mas o Vasco fez um jogo difícil com o América ontem. O América, Foi. como a Nath falou, foi superior no primeiro tempo e o Vasco deve muito à vitória ao seu goleiro Léo Jardim, que fez defesas 6 defesas, né? impressionantes. Algumas delas, assim, impressionantes. O que o América constrói de oportunidade e deixa de fazer... E já era assim é com o Wagner uma- Mancini, já com era o Fábio com o Augusto Mancini. joga ainda melhor e não consegue o Não resultado. consegue, cara. Parece que tem uma cabeça de bezerro, um novilho Ai, que horror. enterrado lá, cara. Não é possível. Já vai bater o Assim pessoal dos dizer. animais aí, rapaz. O América é um tipo de time que tem alguns jogadores que você dá gosto de ver. O Mastriani, por exemplo, atacante artilheiro da Sul-Americana, por 30 exemplo. anos. Né? 30 anos. Mas voltando ao Santos e o Vasco, vai ser um jogo famoso de 6 pontos, não a caixinha de surpresa, mas é o famoso jogo de 6 pontos. E o Santos tem condição de ratificar
o momento, assim, dessa última vitória. E vai chegar uma hora também que esse afã todo do Vasco, que é uma das melhores campanhas do retorno e etc., vai precisar dar uma estancada nesse momento. Quase foi ontem e pode ser contra o Santos, por que não? Não tô jogando água no chope do Vasco, muito pelo contrário. Eu sou flamenguista, mas aqui a gente tem que ser profissional. O momento do Vasco é mágico. O nossa, Vegete, exato. pô, são 7 gols em 6 jogos, ou 6 jogos em 7 gols. É mais do que muitos atacantes de primeira prateleira do futebol nacional. Exatamente. fizeram. Falamos agora há pouco do Yuri Alberto, né? Pô, Praxedes encaixou. Praxedes no RB Bragantino não conseguiu jogar o futebol que ele mas poderia. na noite ele jogava. É mesmo? Na noite o rapaz era atacante e artilheiro, rapaz. No rolê, tava online. E infos privilegiadas. A torcida pede Payet, pede jogador. Paulinho tá jogando muito bem, né? O Gabriel Peck tem entrado bem. A zaga tem feito um bom papel. A torcida teve até mais paciência do que em outros momentos com o Pumita. E tem jogado bem na lateral direita também. Ou seja, é um conjunto e tem o seu goleiro, talvez, dessa linha defensiva, o principal destaque. Então, se o Santos for pra cima do Vasco, o Vasco tem condição de contra-atacar. E vai ter que ser eficiente, porque vai encontrar um paredão no gol do Vasco domingo, Juventus. Nath, eu preciso... Mas Vai lá, marca aí. Vasco 1, Santos 2. Ih, eu vou Aí, marcar. garrafinha, Domingo, gostei. Vila Belmiro, né? O Ai, Marcelo gente, Fernandes. é. Quando eu disse lá atrás que o Marcelo Fernandes era o cara pra ficar, eu acho que esse jogo pode ser o jogo. Já estão colocando esse jogo como jogo definitivo para a efetivação já dele. mesmo, é. Né? Se a vitória vier, provavelmente até ele seja efetivado. O Marcelo Fernandes vai trabalhar esse jogo como uma grande decisão, porque você vence um rival, você vence um time que vem embalado e vai lhe dar moral e confiança para sair dessa zona. Então o Santos vai se utilizar do fator Vila Belmiro. Eu acredito que vai estar um calor muito grande, claro. Vai estar o Vasco tá lotado, acostumado a os jogar com ingressos calor, esgotaram lotados. em Então, uma uma atmosfera hora. muito boa. É possível uma vitória do Santos. Nada impossível, não. Como você mesmo disse, o Vasco veio numa crescente, mas tem um elenco que também tem os seus problemas. Então, se tem um jogo pro Santos... Todos os jogos são importantes, mas tem um jogo que ele precisa cravar para o aspecto emocional, para que ele possa acreditar nele mesmo, que ainda é possível, é esse jogo contra o Vasco. Concordo. Então, são todos os fatores. Vila Belmiro, pô, a gente conhece bem o que é a Vila, aquele caldeirão Alçapão. lá. O Alçapão, acho que de repente um 2-1 pro Santos não vai ser surpresa, não. Aliás, Marcos Leonardo está no meu cartola, diga-se de Aí passagem. sim, hein? E com essa informação que não significa nada, Você gosta, a você gente gosta, vai pro pô. intervalo Marca aí o comercial horário em aí. FM. Anota aí, Zanqueta. O A horário gente que- vai pro intervalo Porra, comercial em cartola, hein? Interessa. FM. E no YouTube vocês vão ficar com uma Inova Samba! O meu lugar é caminho de Ogunhaçã. Lá tem samba até de manhã. Uma giga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. Meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslo, Birajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, Madureira. Na cabeça, gente, vamos ver. O meu lugar é caminho de Ogunhaçã. Lá tem samba até de manhã. Uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslo, Birajá. Coisa linda! O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira, laia, Madureira, laia. Ai, meu lugar, a saudade me faz relembrar dos amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Contigo, Zanotto. Doce lugar que é eterno no meu coração, que aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu te eu lá
faria o terreiro benzer. E ainda tem jogo à luz do luar. Ai, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer. O difícil é saber terminar. Madureira, Madureira, Madureira. Em cada esquina um pagode, um bar. Em Madureira, Império e Portela também são de lá. Em Madureira, e no Mercadão você pode comprar. Por uma pechincha você vai levar. Um dengo, um sonho pra quem segue sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Tem Nova Samba, Caipira e Milhar. Samba Gol, buraco sueco pra tempo passar. Em Madureira, e uma fezinha até posso fazer. No grupo dezena, centena e milhar. Pelos 7 lados eu vou te cercar. Em Madureira. Quando eu não puder pisar mais na avenida, coisa linda, gente. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando sente a vibração, samba gol, samba gol, samba swing futebol, samba gol, Transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Transcontinental. Estamos de volta, meu povo, com o Samba Gol desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. A maior resenha do rádio, aqui na Rádio Transcontinental FM 104,7. O Brasil em primeiro lugar. Comigo hoje aqui tem o Nath Potira, Osmar Garrafa, Na área. Guilherme Estevão. Diga. E você que está acompanhando a gente e que pode participar também do Samba Gol pelo 11 96764 1047. E também aproveita para se inscrever no canal do YouTube da Transcontinental FM, porque também estamos ao vivaço por lá, meus amigos. Agora, só pra gente finalizar a questão do Santos, que a gente começou falando de técnico do Marcelo Fernandes. Em 2015, inclusive, ele foi interino depois da saída do Anderson Moreira. Foi campeão paulista. exato. Os jogadores pediram para que ele continuasse, ganhou, acho que do Palmeiras, se eu não me engano, em 2015. Eu não Foi. A minha memória tá meio fraca. E então ele tá de novo, depois do Lisca ter pedido a saída dele. Exato. Agora pergunta pra todos. E aí, quem pegar o microfone primeiro, responde. Vocês deixariam o Marcelo Fernandes ou contratariam outro técnico? Olha, o que eu acho? Os principais jogadores do elenco do Santos se reuniram com a diretoria do Santos e pediram para que ele ficasse. Dizendo que, qual a justificativa? É um cara que tá super envolvido já com os jogadores, já conhece o dia a dia do clube há muitos anos, é santista, ele tem já uma história com o clube, essa história que você contou e tantas outras. O elenco tem uma identificação muito grande com ele, tem um carinho muito grande por ele, a torcida também e tal. E os jogadores mesmos pediram para que ele ficasse, que achavam que podia dar certo, né? Que a energia dele ajudaria, que ele fala com a linguagem do torcedor, ele fala com a linguagem dos jogadores, tal. Tudo isso é muito bonito até a página 2.
Eu acho interessante ele ficar justamente por todos esses motivos. Antes ficar ele, que é um cara de dentro do clube, do que um Turra que veio do jeito que veio e só tumultuou o ambiente. Exatamente. O Turra ficou no Santos por 7 rodadas e foram 7 rodadas que podem ter determinado o futuro do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? Então, assim, milhões de vezes que tivesse sido o Marcelo do que um Turra da vida. Tô usando o Turra como um exemplo recente, mas tantos outros treinadores que vieram A Guirre erroneamente. ficou quantas? 5 também, rodadas. 5 rodadas. Erroneamente, sabe? Então, assim, a diretoria veio fazendo tanta coisa errada e, de repente, a solução tava ali num cara que vive o dia a dia, que tem o carinho dos jogadores. Pode ser que sim, pode ser que sim. Só que, assim, é uma situação extremamente incômoda, é uma coisa que tá acontecendo, que pode ser a primeira vez que acontecer na história do Santos Futebol Clube. É uma responsabilidade muito grande também pra jogar nas costas do Marcelo, sabe? A gente tá nessa situação. O Santos tem essa possibilidade de 2, 3 vitórias, assim como aconteceu com o Vasco, e dar aquela respirada, dar aquela desafogada. Mas, se vier aí uma sequência de resultados que não sejam favoráveis ao Santos, eu não sei se vão bancar ele até o final. Eu não consigo sequer confiar na diretoria do Santos de chegar e falar, não, ele vai ficar até o final. Eu não confio nessa diretoria. Pra, sei lá, Deus o livre aí, umas 2, 3 derrotas seguidas, eles demitem ele e colocam outro cara. Não dá pra confiar no trabalho que vem sendo feito pela diretoria do Santos. Então, assim, eu, como torcedora do Santos, torço para que ele faça um excelente trabalho, torço para que os jogadores retribuam esse voto de confiança que eles mesmos pediram para a diretoria para que fique o Marcelo na direção do elenco ali do time. Torço para que dê certo. Só que se o negócio apertar, eu não acho que vão bancar ele até o final. Não acho que vão deixar ele até o final, porque é uma responsabilidade muito grande para um interino que está sendo efetivado. E até a gente sabe também que a situação do Santos financeira não é boa. Então já Exato. tem que pagar a rescisão pro Turra, Pra um pro monte de Aguirre, gente, pra e um vai monte de contratar um gente. técnico que não vai Olha, ganhar. pô. Roland, pô, a gente esse dia o tava quê? com Ariel Roland. Ah. Esse dia a gente tava com uma lista aqui que a Zanca preparou no roteiro dos técnicos. A Nossa. lista não cabia numa folha. Exato. É verdade. Exatamente. É verdade, é Mas verdade. falta convicção, né? Falta convicção. Essa gestão atual do Santos, a gestão do presidente Rueda, que ainda bem termina agora em dezembro, foi campeã nisso aí. O próximo presidente que o Santos tiver, eu sinto muito por ele, muito boa sorte, seja lá quem for, porque o que ele vai ter de BO deixado na administração passada, seja na Série A ou seja na Série B, o que ele vai ter de coisa que deixaram pra ele resolver, não vai ser brincadeira. Só de multa rescisória que vai ter que ser parcelada aí de treinador dessa última gestão, meu Deus do céu. O Santos vai precisar vender aí uns meninos da base pra poder pagar. E essa é a história de um time que, mal gerido, podia ser um dos mais ricos do Brasil e hoje tá na situação que tá, né, gente? Fazendo escola Quantas do Flamengo. pessoas formam o comitê gestor? Que chama? Tem o... Quantas pessoas? Quem Não sei são? quantas pessoas Esse são. é o problema. É. Os São conselheiros. problema, Ou seja, os conselheiros, tá, o presidente é o Rueda. Tá bom, o presidente Não, mas é o eu Rueda. falo gestão, eu falo daí- gestão, não falo só dele eu sozinho. sei, mas tô é. falando, isso aí já vem no Santos se arrastando, esse modo de administração é um modo pouco usual, ou talvez único, exclusivo do Santos. Porque o presidente, ele não consegue nem as bobagens fazer sozinho. É verdade, ele precisa da aprovação. Então, mas então, já que tem esse conselho, você precisa saber quantas pessoas, isso tem que ser colocado às claras. Porque se esses caras que são ocultos, eles têm responsabilidade no que está acontecendo todos dentro têm que do ser Santos. cobrados, exato. Quer dizer que então, quando contratou o Turra, o comitê Aprovaram, aprovou? aprovaram. Quem que foi que aprovou? Tem que cobrar desse. Por que você aprovou? Entendeu? Foi o mesmo que aprovou a demissão, com certeza. Do Aí, jeito um que, técnico- do jeito que tá a bagunça Exato. no Santos. Mas é cômodo pra você participar do comitê. Você não aparece, Fica só um né? tomando porrada, Fica só né? entendeu? Então, ou seja, tá bem claro que esse modo de administração do Santos é um modo que não funciona muito bem. Ou o sistema é presidencialista ou não é. Cara, cachorro que tem muito dono, meu amigo, É isso. morre de fome. Exato. É verdade. Entendeu? Isso é E bom técnico... também. Sistema, vou anotar essa aí. Essa é boa, Essa essa é é boa. boa. Essa é Essa boa. tá na mesma É. prateleira Vou do anotar aqui. Catinho. Essa é Anota boa. no livro Não, mas do é samba. boa. Não é da... Não é das piores, não, né? Não, boa. Eu falo que Vai ele é usar, nosso vai usar. intelecto. Eu falo que Sabe que tem uma última coisa também que a gente não falou, que assim, o técnico de futebol você não contrata do dia pra noite. Exato. Você precisa de pelo menos um período mínimo, né? Então, se tiverem convicção e apostarem no interino, que não estejam debaixo dos panos lá conversando com outro treinador Carille, né? ou outros É, treinadores pra, na hora que a vaca começar a deitar de novo, eventualmente pro Santos, que tem 42 pontos pra disputar então no Campeonato Brasileiro, seja feita essa mudança novamente, né? Então vai precisar de convicção, coisa que não teve até aqui esse comitê gestor que a gente se refere. Alguém tem que ser responsabilizado. É. E esse comitê gestor tem que entrar na Também conta. tem que... Exato. Tem que entrar. E quem é?
É legal, um comitê gestor. O comitê. Já viu na rua? Aí, comitê! Não é xingar o comitê. Tem que saber quem é que tá lá. Canta, né? não é? Comitê, querido. O comitê é o vira time da uma virada. guerra, Ei, sabe? comitê! Virar uma guerra, existem membros. Ô, lá Nath, do você C- participa desse comitê, Não, né? ainda Nath, não. fala a Mas verdade. logo, logo- Aliás, ainda vamos não. fazer uma Ainda não. investigação. Ainda Vamos não. fazer uma auditoria aí. Nossa, Esse se eu comitê é participasse, misterioso. Vai saber se a Nath não tá... Bancada desde Vai cedo. saber se a não, Nath não tá exato. envolvida nesse comitê Mas um dia eu gestor. vou estar. Se não mudar esse esquema de gestão do Santos, logo eu vou estar. Porque eu sou sócia há muitos anos do Opa. Santos, logo eu posso me Manchete, candidatar. Nath Mas- quer... Logo eu posso Exclusivo. me candidatar, hein? Põe exclusivo, minha filha dá trabalho pra fazer. Nath Imagina uma hora sonha dessa, em gente. assumir... Não. Eu arrumando Nath confusão. sonha em participar do Comitê Santista. Imagina a Nath. Mas aí você apareceria pra dar Aí eu- satisfação. Não, aí eu ia ser. Ou você ia ficar escondidinha? Não, aí eu ia ser a. Como que fala? Porta-voz. Porta-voz da torcida dentro do CG do Santos lá. Ia ter que ter alguém pra brigar lá, porque não é Isso é uma possível. Parece que tá brincadeira, todo né? mundo. Jesus. Todo mundo. Ninguém tá querendo o bem do Santos, parece. Fica lá briga. Olha lá, o Baby Shark. Baby Shark. Fica uma briga danada política interna, sabe? O que um quer, A o música outro não aprova. falaram que esse é seu jingle na É, na lá no- campanha. Cara, essa música é do demônio, que eu vou ficar agora 2 dias Gruda pensando nessa na música, cabeça cara. essa música, é. Sua filha ouvia muito? Não, minhas sobrinhas, A sua Alice sobrinha? e Sara, beijo pra elas. Fim de ano tá aí, tem eleição pela frente. Marcelo Teixeira já tá pra anunciar sua candidatura. Outros tá querendo voltar. Marcelo, e diz que é um nome forte, inclusive, pra se eleger O aí. Milton Teixeira foi um belíssimo presidente na época do Santos. Exato. Eu O Marcelo acompanhei- também teve sua Eu acompanhei história. a gestão do Marcelo. O Marcelo é um cara muito sério, muito competente, né? Um apaixonado pelo Santos. Vamos Apaixonado ver, pelo né? Santos. Vamos ver o Porque. que vai acontecer, né? Inclusive, digo assim, a justiça seja feita. Tudo isso também que tá explodindo na mão agora da gestão Rueda e companhia, também é uma má gestão que ela já vem se Os arrastando, antecessores. infelizmente, Teve o sabe? Pérez. Exatamente. Nós tivemos problema de impeachment de presidente na última eleição, nós tivemos vice-presidente sendo preso por problemas extra-campo. Então, assim, o Santos ele vem há muito tempo sofrendo com más administrações. Você está colhendo o que plantou lá atrás? Infelizmente, a conta chegou. É a maior Diz que a frigideira conta de chega, treinador do futebol exatamente. brasileiro é o Santos. A conta ela chega e nessa gestão atual foi a cereja do bolo, assim, sabe? Os erros que já teriam sido cometidos em gestões atuais foram repetidos e assim, com força. Então, assim, infelizmente a conta tá chegando. A gente realmente espera. Tem toda aquela falácia de, às vezes é bom cair porque reorganiza e não. Gente, É um caô, sem Ainda mais gente, hoje que a cota não é igual como era antigamente, eu quando prefiro caiu o não pagar Palmeiras, pra ver, exatamente. quando caiu o Inter, Eu quando caiu o Corinthians, Grêmio. Eu realmente São prefiro Paulo. não pagar pra ver. Então, quem caiu, Rafinha? Paulo caiu já. Quando? Campeonato Paulista. Então, Quando peraí, isso? então você está dizendo... Você é um, Eu até parei de falar, porque- Então Caiu, gente. você entende que o São Paulo caiu no Campeonato Paulista. Ué, tá aí, tu não sabe. Porque o pessoal de São Paulo disse que nunca caiu. É, mas não, mas só você pegar aí, tem até o ingresso aí, Tem São ingresso. Paulo, Série B, tá. Era E- com Marília, inclusive, esse Marília, ingresso. é natural. É que no mesmo ano ele voltou, mas ele caiu. Ele- Foi campeão dessa Série B na Não, época, não será? foi, não Não, foi. então não é teve- campeão de veio- tudo, igual tá falando. aliás, falaram. Falta a Série B. Recebi um meme. Não, São Paulo não falta mais nada. Falta sim. O quê? Falta. Não é Série B, não, essa piadinha de Série B. Não, qual que é? Falta ganhar do Corinthians em Itaquera. Ai. Olha, polêmica. o Gustavo Guerreiro. Guerreiro não tá aqui, Olha vocês a estão fazendo polêmica, isso. é. Hoje ele tá no modo provocador mesmo. Ô, Nath, mas por Eu. exemplo, seria o Carilli? Até jogo pra mesa, se o Carilli então. seria um nome Ah, não, deixa o ideal. Marcelo Deixa o Marcelo Complicado, Fernandes é, lá. Deixa complicado, os gatos, complicado. deixa os garotos Você, por brincar. acaso, é do comitê gestor? Não, porque Você tá provavelmente querendo eu tenho Essas mudar, ideias né? brilhantes. Não, exato. Deixa tocar o Marcelo, Ó, não o tem Carille- muito tempo, gente. Não é hora de escolher técnico. O Santos tem que tocar com o Marcelo lá, rezar pra dar certo. É. Tá na fase de rezar. Eu não acho que ninguém que Mas todo venha vai joelho, vai, fazer Marcelo, milagre. faz é. joelho, Marcelo. Carilli não vai fazer É assim, milagre. vai. Ninguém vai fazer milagre, Pra gente. mim, o Carilli deu Ninguém vai mole fazer quando ele milagre. falou pro Terence ficar quieto, que ele tirava ele do próximo jogo ao vivo na coletiva. Isso aí foi brincadeira, cara. O Carilli Mas já, tinha o uma Carilli, negociação, não o tinha? Carilli já teve uma passagem pelo Santos Sim. nessa gestão Rueda, onde não tiveram paciência, foi 2 meses e demitiram ele porque, sei lá, não sei se foi Porque ano o comitê passado. gestor. Então assim,
Gente, Você é participa ficar desse chovendo comitê, no molhado. Nath. É ficar chovendo Essa no Nath molhado. deve participar desse comitê. Ela não tá querendo abrir o jogo. Tô nada, o povo do Santos lá tá pé da vida comigo lá, porque eu fico A torcida cornetando do lá. Santos fica Já cobrada. eu tô sabendo que Ô, chegou Nath, lá a no pessoal da torcida do Santos diretoria. não sabe, não tem... Sabe, eles estão sendo cobrados, tem político no é bom saber meio, isso. porque chega em época de eleição, vai lá na torcida do Santos pedir voto, e agora tá lá como presidente, Não, essas informações como estão no site do Santos. Tá Tem todo um mundo como sabe se fosse quem é, um Garrafinha. portal Todo de mundo sabe quem transparência, são. né? Com o nome de todos eles, etc. Todo mundo sabe Então quem tem- são, estão tem sendo isso. cobrados sim. Ah, não sabia. Que Tem isso aí sim. Ô, Nath, você tá tomando dura da diretoria do Santos, então? Não tomei dura da diretoria do Santos, mas digamos que antigamente eu tinha um pouco de mais participação nos eventos, nas coisas do clube, eu era mais convidada e ultimamente eu não tenho sido convocada com tanta frequência. Então talvez os meus comentários Batata estejam azul. incomodando a diretoria do Santos. E assim, eu só sou uma torcedora do clube, né? Eu tenho um pouco mais de visibilidade, esse negócio de rede social e tal, mas eu me sinto como uma porta-voz da Claro. torcida. Não adianta eu chegar aqui e ficar fazendo média pra uma gestão ruim. A troco de quê? A troco do ingresso? A troco disso? Eu não preciso disso. Eu sou sócia do Santos pelo menos desde 2000 e... Lá vai cacetada, onde não tinha rede social, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada. Nunca precisei de nada do clube, nunca precisei puxar saco de ninguém. Não vai ser dessa vez que eu vou fazer. Eu sou completamente apaixonada pelo Santos Futebol Clube. Eu quero ver o Santos no lugar que ele merece, que não é o lugar atual. E quando acerta, a gente elogia, a gente fala bem que o time acertou nisso e naquilo, mas quando erra, as críticas também precisam ser feitas. E eu não vou deixar de fazer. Doa quem doer. Boa, Nath, É dá isso o aí, papo Nath mesmo. É isso aí, Potira. Nath Potira, a nossa Mulher Maravilha. Agora, Nath, se você chega no comitê gestor com o nome de Gabigol, Sim. o comitê gestor falaria o quê? Eu não... Pra quê? O comitê gestor, com essas últimas decisões malucas, eu não duvido não, mas o torcedor santista, com certeza, não. dá, O torcedor santista Sabe o que eu não... fico É triste? ressentido com o Gabigol? É, ressentido com o Gabigol. Mas por quê? Ressentido com o Gabigol porque ele saiu do Santos meio que com uma fama de mal agradecido, assim, sabe? A gente sabe que isso é muito coisa de torcedor, né? Jogador de futebol, ele é contratado e cada time que ele chega, ele beija a camisa, ele faz tudo o que ele tem que fazer, é o script. Mas a gente, torcedor, a gente se ressente, né? Que ele saiu do Santos, ia na Vila Belmiro, fazia chacota com a torcida do Santos, fazia piada. Discutiu com os dirigentes lá dentro de jogos. Discutia com o torcedor da arquibancada e fazia piada, mostrava tatuagem de título e falava mal do Santos, enfim. Tudo isso fez com que se tornasse se criasse persona um não clima, grata. se criasse um clima em torno do Gabigol, que é uma pena, né? Um menino da Vila, criado, nascido na base do Santos Futebol Clube, saiu aí. Quando voltou da Europa, que não tinha dado em nada na Europa, quem recebeu novamente foi o Santos. E aí ele voltou a boa fase, acabou indo pro Flamengo, tem aí todos os títulos, que é mérito dele, os momentos também que ele conquistou, mas não creio que seja um nome bem quisto, pelo menos não pela torcida do Santos. Tá jogando fora a idolatria no Flamengo do mesmo jeito que ele fez no Santos. É isso que eu ia Então, falar, tá seguindo o roteiro Jogando igualzinho. na lata do lixo. Então, isso que é complicado, né? Aí Infelizmente. já vai Todo ficar- meu respeito a ele, mas... Já tem isso com a torcida do Santos, daqui a pouco tá malquisto pela torcida do Flamengo, e aí, né? Não precisa fazer disso, E entendeu? confesso que não me surpreende. Você pode muito bem exaltar o clube que você defende, sem você precisar menosprezar um clube que você defendeu. E no caso dele, que tá ganhando a antipatia da torcida do Flamengo, ainda estando no Flamengo, né? Isso que é loucura. Tem que enaltecer jogadores como o João Paulo, como o Marcos Leonardo, que Exato. seguram um refrão sem fim e que se... Uma ladeira. Jean Lucas, que Jean optou Lucas. não ganhar mais. O Jean Lucas, gente, deixou de vir pra outros clubes. O que esse menino fez, abrir mão de outras ofertas pra vir pro Santos, mesmo na situação que o Santos tava, gente. E essa situação acaba até, esse futebol um negócio também, acaba até influenciando valor de mercado, tempo de carreira que poderia o Santos aproveitar com um jogador como esse e fazer um dinheiro maior do que faria. E com essa situação técnica de desempenho do time, esses jogadores não conseguem se sobressair, não conseguem desenvolver o melhor futebol e queima geral, né? É o caso do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, que quando a gente coloca no papel os números, comparam muito ele com o Endrick e com o Vitor Roque, né? Em termos de números e tal, ele tá sempre, se não acima, exatamente igual aos dois, que jogam em elencos absurdamente superiores aos do Santos, né? O Marcos Leonardo, ele carrega um piano nas costas. Mesmo assim, ele conseguiu completar recentemente aí 50 gols. 50 gols como como atleta profissional. profissional do Santos. Então, assim, o menino, ele tá fazendo um trabalho muita que coisa, né, pro- É muita coisa, é muita coisa, O Garrafinha. menino que surgiu outro dia, E aí, pra um 50 elenco, gols, né? e pra um elenco desse do exato, Santos, entendeu? limitadíssimo, né? E aí, na hora que ele vai pro mercado, quando chegam as propostas, os valores são baixos. A troco do quê? A troco da situação que o Santos tá. Aí o Jorge foi e não fez um décimo do que o Marcos Leonardo fez, por exemplo. Exatamente. O Marcos Leonardo se joga num elenco como o do Flamengo, se joga num elenco como o do Palmeiras. O que esse menino já tinha feito de gol?
se no elenco do Santos ele tá fazendo gol adoidado. Então, foi como o Estevão falou. Aí acaba atrapalhando até o financeiro do clube, porque o menino já não vale o que vale, porque as ofertas já são mais baixas. O Santos, no desespero, porque tá sempre lascado, acaba vendendo por uma oferta baixa. Negociou com jogadores assim, o Juan Seco foi pro Vasco. Exato. Fez, foi virou distribuindo. moeda de troca, foi distribuindo, cara, pode crer. Vendeu David Washington barato, vendeu o Ângelo barato, foi vendendo, foi distribuindo. Conseguiu segurar só o Marcos Leonardo, pra ver se no fim do ano agora vende por uma proposta melhor. Desculpa, Nath. Se a gente for colocar os problemas do Santos aqui na mesa, aqui, a gente vai ficar a noite É, inteira. Vai lotar verdade, essa mesa de infelizmente. muitos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que o Marcelo Fernandes, ele pode talvez não ser o cara mais talhado tecnicamente pra comandar o time, montar um time e tal, mas ele é o cara mais talhado pra entender tudo isso do Santos e separar todo esse entorno, que a gente colocou aqui 1% dos problemas do Santos nessa rápida discussão. Mas ele é o cara talhado pra separar tudo isso, porque ele conhece o Santos e sabe quais são as portas que ele tem que fechar, porque tem muito acesso às portas, né? O vestiário tem muitas portas, não é só aquela porta de entrada ali pela ruazinha, não, e depois aquela que abre dentro do campo. Tem muitas portas. Então é fechar esse vestiário para tirar esse Santos. Aí depois é tentar resolver aí os associados, os torcedores, os políticos do Santos, resolverem os problemas do Santos. O momento, ele é dramático, é de todo mundo entender que o Santos já há muitos anos está batendo na trave para ser rebaixado, e um rebaixamento hoje, com os moldes que estão, é muito complicado para você voltar. Nossa, o que é Muito, difícil uma Série muito. B, o que é difícil Viajar jogar aos uma Série B, confins desse gente. Brasil, cara. Muito complicado para você voltar, aspecto financeiro, para você conseguir construir uma equipe para você retornar. Então o Santos tem o quê? 13, 14 jogos? Acho que a nação santista tem que estar nesse momento focada, né? Esquecer as vaidades, esquecer os problemas, esquecer... É difícil, né, com esses caras aí, mas esquecer os interesses pessoais e olhar para o Santos, para essa camisa gloriosa do Pelé. Porque só o que faltava, né? No ano que o Pelé faleceu, nossa, o Santos seria ser rebaixado. lamentável, É assim. Então, eu acho que o Santos tem que todo mundo se unir. É o Marcelo Fernandes, vão com o Marcelo Fernandes, que esses caras, que se tiverem que aparecer, apareçam e falar, gente, estamos fechados aqui, vamos lá. Porque senão, se ficar nessa onda aí de diz que me diz, que tal, aí você pode Jogando escrever. responsabilidade pra um. Um abraço pra pro Popular outro. Gaiteiro. Hoje teve a venda de ingressos, abriu a venda de ingressos hoje pro jogo de domingo e esgotou em coisa de meia hora. O pessoal que tentou comprar no site, em meia hora conseguiu já vender venda total. Então, assim, a torcida tá fazendo sua parte também. Vai ter aquele eu ia falar Corredor. fogueteiro. Vai ter o corredor de fogo, a torcida tá organizando. Vários jogadores, inclusive, colaboraram financeiramente. Então, assim, a torcida tem feito a sua parte. Eu vejo os santistas muito confiantes, mesmo com uma situação gramática, como o Garrafinha comentou. Todo mundo muito confiante de que o Santos vai conseguir sair dessa, gente. Inclusive, em detrimento dessa má administração, lembrar que é muito válido dizer que muitos funcionários que trabalham no clube, que são extremamente fiéis ao clube e se doam diariamente ali pra fazer tudo acontecer, mesmo com todos esses problemas, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gestão é mal feita e muita coisa errada acontece, é importante lembrar que tem muita gente que vive o Santos Futebol Clube diariamente, que se doa a vida em prol de ver o Santos bem. Então, também preciso exaltar essas pessoas que estão ali pelo bem do time também. E o Santos no alçapão da Vila Belmiro é muito forte. Falando de forte, Nath Potira. Belo gancho, hein? Porra, se não sai esse negócio da palavra forte, velho. Aí pra ele... tá complicado. Pô, nós ia até meia-noite. Aí E até ele meia-noite. esperando forte. Bem na hora. Pô, manda um zap aí que te deixa. Osmar Garrafa, Nath Potira, Estevão e você que acompanha o Samba Gol, vocês sabem qual é o segredo por trás dos grandes estádios e das conquistas épicas? Sim, meu amor, é a força, a determinação e CSN Cimentos, os fortaços. Isso mesmo, nossa Mulher Maravilha. Quando o assunto é construção, é impossível não falar daquele que é mais resistente que zagueiro na defesa. E não é só isso não, viu, meus amores? A CSN Cimentos é como um time completo com uma escalação de craques em produtos. A CSN Cimentos é um verdadeiro esquadrão, com concreto de alta performance, aço de primeira linha, agregados que dão força e, claro, os imbatíveis cimentos fortaços. E olha que não estamos só falando de construção, estamos falando de história sendo erguida com a qualidade dos nossos fortaços. E se tem alguém que entende de ganhar partidas, é a CSN Cimentos, uma marca que faz parte das grandes vitórias
da Fundação Alage. Exatamente. Então agora já sabem, galera. Quando o assunto for resistência, qualidade e durabilidade, vá de CSN Cimentos. E aí, prontos para fazer parte desse time vencedor? CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN Cimentos, senhoras e senhores! Aê, tamo junto! Leozinho! Fala, Aê, galera. moleque! Que isso! Fala, galera. Que entrosamento, hein, meus amores? Eu queria que o Santos fosse entrosado desse jeito. Olha o tanto de mensagem que a gente tem hoje, meus amores. Boa noite, Transcontinental, José Roberto mandando um abraço pra gente, diretamente da Coab, Prestes Maia, dizendo que hoje é o aniversário dele. Então, parabéns, José Parabéns. Roberto, nosso ouvinte querido, tudo de bom na sua vida, viu? Parabéns aí pelo seu aniversário. Parabéns, José Derrama, Roberto! derrama, Senhor. É isso, obrigada pela sua audiência. Salve, salve, Samba Gol, uma ótima noite para todos. É o G da 3ª Divisão Extremo Leste. Grande G! Só pra confirmar que estou por aqui, hein? Ai, que bom. Sempre com a gente. Nath, você tava maravilhosa nas praias do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Gê. Tá me acompanhando, né? stalkeando a Nath Olha lá, aí. muito obrigada. Genilson. Viu? Tamo junto. Boa noite, Samba Gol. Dário de Poá, Vila Varela, dizendo que ama ouvir a gente todo dia que chega do trabalho. Muito obrigada, Nath. Um beijo pra você também, viu? Dário, lá de Poá. Tamo junto, Valeu, Dário. Obrigado Valeu, pela sua Dário. audiência. Boa noite, aqui é o Borracha de Guararema. Aê, meu amigo Borracha. Dizendo, vai Corinthians. Olha só. Ele falou que sobre o Yuri Alberto não dá pra acreditar que um jogador profissional não consegue dominar uma bola, gente. Parece até que não treina. Ele tá pedindo pra chamar o Yuri Alberto pra ir lá assistir um jogo do Chua da Vila Matilde. Pra ver Aí se ele aprende. Opa! Gostei, Tem que gostei. levar um caderninho pra pegar a teoria e depois tentar a prática. Gostei. E um grande beijo pra Nath, que é a cereja do bolo nessa resenha. Muito obrigada, meu amor. Ela Cereja do é bolo. tudo dessa resenha, não é só cereja, não. Cereja do você bolo vai é diminuir ótimo. ela a cereja só, meu amigo, pelo amor de Deus. Tamo junto, obrigada. Parabéns ao São Paulo, único time paulista que conquistou todos os campeonatos existentes. Olha lá, hein? Que a gente falou que talvez não foram Segundo todos. Osmar Garrafa, faltou, hein? Você tão acha Mas tudo também bem. que não te colheu. Você é mulher que fica provocando. Ele tá dizendo que o Corinthians não tem a Sul-Americana. Ah, Ele tá dizendo que o Corinthians não tem a Sul-Americana e o Palmeiras não tem Mundial. Quem tá dizendo isso é o Ademir de Suzano. Ó a polêmica, hein? ué, tá escrito ali, chupa Diego Floriano. Olha a polêmica, gente. Deixa eu ver quem mais. Olá, boa Só erra o noite, time Samba da Gol. gente. Aline Fernandes acompanhando a gente aqui na Transcontinental. Aline. Muito Grande obrigada. Samba Gol na Transcontinental, Matheus Oliveira tá falando, Nath, não tem jeito. Santos rebaixado em 2023. Não fala isso, Matheus. Meu Deus, para. Matheus, vai fazer a menina Uia. chorar aqui. Tá amarrado, não vai. Boa noite, galera. Tiago de Jacareí, pegando o gancho que o Garrafinha deixou em relação ao elenco de São Paulo e Flamengo. Os únicos diferenciados do Flamengo são o Everton Ribeiro, que é banco, e a Arrascaeta, que não tá jogando, tá machucado, né? Não tá 100% Não tá fisicamente. 100% ainda. O único centroavante de ofício é o Pedro e o Gerson, que é craque. O resto é tudo normal. Mas, pô, só aí já são 5 jogadores. já né? Aí o espinha Bruno dorsal. Só Henrique, aí- ele tirou o Bruno Henrique Só aí da aí relação, são não meio. colocou o Bruno Só aí é Henrique meio aí. time. Ele Não tirou o falou nem lateral do Bruno esquerdo que Henrique. foi convocado pra seleção, que era o Ayrton Lucas. Há de, É, pô, se Thiago. respeitar o ouvinte. Calma, Valente. Há de se respeitar, mas não é necessariamente obrigado a concordar. É, exatamente. Um abraço, No obrigado. atual momento. Calma, no atual Valente. momento ele tem bastante razão. Calma, Valente. Pô, bem que eu queria. Metade desse Eu time também, aí pô, vamos dar lá já pra me Barra ajudava, Funda é. também. Do jeito que tá o futebol, não dá pra desprezar o Bruno Henrique, pode ser algum. Exatamente. Olha só, tem um ouvinte nosso aqui, o Renato Gomes. Muito obrigado pela sua mensagem, Renato, que tá dizendo assim: a gente comentou que o Fortaleza seria o primeiro time nordestino que teria chegado tão longe, né? Ele tá mandando uma informação que eu realmente não sabia, dizendo que o CSA chegou na final da Comembol em 99. Então, se é pra gente considerar competições aí intercontinentais, né? Ou aqui sul-americanas, no caso, o CSA já teria chegado a uma final de Comembol lá em 99. Obrigada pela sua informação, Boa, viu, isso Renato? aí. Boa, eu não sabia disso. Nossa enciclopédia já tá com o celular nossa na mão aqui, enciclopédia ó. Guilherme Estevão já vai pesquisar, mas Já Boa, tá de obrigado pela olho, obrigado, mas informação. obrigado aí garoto. por Samba Gol- agregar, é o Samba Gol isso. está sempre aberto pra vocês fazerem essas correções com a gente. Exatamente. Boa noite, meu nome é Rogério, sou de São Mateus e tô acompanhando vocês aqui diretamente de São Mateus. É isso, tamo junto. Obrigada, Rogério, aí pela Grande sua São Rogério. Mateus audiência. fica ali pertinho de São Mateus. E essa informação aí sobre o CSA é perfeitamente correta. Maravilha. E o campeão dessa edição da Copa Comebol 99 foi o Tadieres da Argentina, em cima
do CSA de Alagoas. Olha só, então um abraço pro pessoal Aí. de Alagoas, aí CSA que já chegou a uma final de Comembol lá em 99. Um abraço Aí, pro... ó, tá Tem vendo? vários amigos que torcem pro CSA lá o pessoal lá de Natal, hein? Então um beijo pra todo 99, mundo. que se não me engano, teve outra zebra do Botafogo, perdeu a Copa do Brasil pro Juventude, se não me engano. Olha só, tá vendo? 99 então foi um ano atípico no Atípico. futebol, é isso. Boa noite, Nath, aqui é o Keké, sou taxista lá de Itaquá. Estou indo lá pra Itaquera ver o maior time do mundo ganhar de 2-0. Então olha só, o Keké já cravou aqui. Keké, que já beleza. cravou. Que é? Já cravou aqui Calma, Valente. Calma, o Valente. palpite dele, né? Recapitulando, nosso amigo ouvinte aqui, que não colocou o nome dele, não colocou o nome dele aqui, Não. mas dizendo Mas que... obrigado pela mensagem. Obrigado pela mensagem, dizendo que ele sempre coloca no Samba Gol quando ele tá passando, quando ele tá andando no carro. Ah, não, tá certo. Ah, quem é? O Marchione, gente. Marchione, grátis. Porque ele mandou várias Marchione. mensagens, agora eu vi o nome dele. Dizendo que ele coloca sempre no Samba Gol pra ouvir, porque é uma enciclopédia de conhecimentos, o programa Samba Gol. Muito obrigada. Obrigado, Marchione. Parte disso devemos ao nosso querido Que Nath, Estevão. vocês são muito generosos Exatamente. comigo. Vocês são muito generosos comigo, viu? Não, você é maravilhoso. E ó, Obrigado. saideira dessa rodada. Boa noite, Samba Gol, todo esse pessoal maravilhoso. O programa tá demais, mas hoje muito melhor com a voz da Nath. Muito obrigada. É verdade. Nath, manda um beijo pra todos os motoristas de aplicativo. Estamos juntos então, viu? Motoristas de aplicativos que me levam bastante pra cima e pra baixo, pro aeroporto, me trazem pra casa, me levam de volta. Muito obrigada, viu? Quem tá pedindo esse abraço é o Alex de Guarulhos. Tamo junto, Alex. Valeu, Obrigado. Alex. E informação, hein? Opa! Manda a garrafa. Às vezes o pessoal fica vendo aí, o Garrafa tá no celular, tá, mas tô apurando aqui, ó. Tá apurando. O Corinthians tá escalado com novidade, hein? Opa! Atenção, hein? Importante. Atenção! O Corinthians escalado oficialmente, Cássio Fagner, Arena Gil. Corinthians informa. Aê! Quer por hino? Repita. Quer por hino, pode pôr. Boa! Olha Cássio lá. no gol, Fagner pela direita, na zaga, Gil e Lucas Veríssimo. Pela lateral esquerda, Fábio Santos. No meio campo, Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Juliano. Opa! Ou seja, Matias Rojas com a bundinha no banco. Na frente, o Wesley e Yuri Alberto. Eu repito o timão pra você na Transcontinental. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Juliano e Renato Augusto. O Wesley e Yuri Alberto. Ou seja, então a surpresa é Matias Rojas no banco de reservas. Pra entrada do Seria Juliano. o novo De Federico, Matias Rojas? Não tem sacanagem, hein, como. cara? Velho. Não tem como. Não Mas tem... como é que pode, né? Assim, será que aconteceu? A gente não vê mais treinamento, fica muito relativo. difícil, É né? verdade. Garrafa, eu tô não pra tem. fazer essa pergunta pra você há muito tempo. Eu vou fazer daqui a pouquinho, Não porque fez? Tem eu meu zap? preciso- Tava tímido? Não, é pra fazer no ar mesmo, porque essa opinião eu acho que Sacanagem. é legal pra fazer no ar. Mas antes disso, eu quero mandar um grande abraço pra Michele Barcena e pro pessoal lá do Flow e o Bendito Imagem também, que tá acompanhando a gente aqui. Tamo Beleza. junto. O grande Bruno Obrigada. Michelo e o Bendito e o pessoal da Bendito Imagem e do Flow também que tá Que acompanhando a moral, gente hein? aqui. Obrigada, Obrigado tamo pela junto. audiência. Patamar. É outro patamar, rapaz. Agora, Garrafinha, o que eu ia perguntar pra você é: você é um cara que tá há muito tempo na área, cobriu muitos treinos, dá pra perceber que você tem uma relação muito próxima dos ex-jogadores. Como você avalia e você enxerga essa nova fase do futebol com a imprensa, em que você não tem mais acesso às imagens, em que o clube só veicula o que ele quer na TV do próprio clube e você acaba ficando refém do que o clube quer passar? Ah, é assim, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar a um novo momento. Não vou ficar divulgando em causa própria, a gente tem que se adaptar com a realidade. O jornalista tem que se adaptar com o que é. O que cabe é ao ouvinte, ao torcedor, filtrar a informação, porque aquela informação que chega do clube, ela é a chamada chapa branca, né? O jornalista que está lá dentro trabalhando, jornalistas competentes como o Ortega, parceiro meu, está trabalhando a favor do Corinthians. Então, ele, quando repórter, e sempre muito bom repórter, ele apurava como setorista do Corinthians as principais informações. Hoje ele tem as principais informações passando na frente dele e não pode divulgá-las. Só divulga as informações que são interessantes para o clube. Eu acho que é ruim, a relação hoje ele é muito ruim. Por exemplo, o que disse o Bruno Vicari, lá da ESPN, e ele foi lacrado aí pela torcida do São Paulo quando ele falou que o Dorival, na oportunidade, tava... vai ser um passo para trás Vai da ser um carreira. retrocesso. Um retrocesso e tal. É óbvio que se você, como bom entendedor, daria para entender qual era o contexto do que estava dizendo o Bruno, mas não. E isso foi explorado, a que ponto chegamos? Isso foi passado em vídeo para os jogadores na véspera de uma decisão. Não é possível que um cara que ganha
o que ganham esses jogadores, precisa de uma declaração. Para se motivar. Do Bruno Vicari, não estou passando pano e nem sendo corporativista, não, mas a maior prova de que o Bruno Vicari não falou, ele não foi desrespeitoso com o São Paulo, foi o que disse o Caleri depois que ganhou o título. O Caleri falou, agora o São Paulo voltou a ser o São Paulo. Era exatamente isso que o Bruno Vicari falou. O São Paulo está num momento que não era mais aquele São Paulo tradicional. Por muitos descasos, não a camisa do São Paulo, como está acontecendo no Santos. Por exato. descasos de diretorias. Era essa a crítica. Então, a relação ela é muito ruim dos jogadores com a imprensa e quem perde? O público e também os jogadores. Também os jogadores. Os jogadores têm dificuldade de comunicação. Quando eles não se comunicam diretamente, isso é o que eu penso, né? Quando eles não se comunicam diretamente com os jornalistas, cabe muita gente fala o que quer. Não é muito melhor se o cara tem um problema ele chegar e dar a explicação? Sim. É verdade que eles se comunicam hoje através de redes sociais, mas às vezes uma pergunta você pode esclarecer alguma outra coisa quando tem a conversa. É aquela coisa que a gente falou no início do programa, ninguém mais liga pra ninguém, todo mundo é em mensagem. E cuidado com quando você escreve no Zap, porque às vezes a gente escreve tudo ainda errado, abreviado, perde o sentido. Quantas vezes eu vi o cara se ofender com você manda, fala, nossa, não, você não entendeu. Fica né? totalmente interpretativo. É interpretativo, né? Então a relação tá assim, e eu acho ruim pro esporte, eu acho ruim pros atletas. É claro que você tem que preservar a sua imagem, mas você fica exposto toda hora em redes sociais e exposto de forma errada. Eu lamento, né? Eu vivi um momento que era muito legal, mas a gente está aí trabalhando. Eu acho que nós jornalistas temos que estar trabalhando com a realidade dos fatos. Esse é o nosso papel. Peguei momentos maravilhosos que hoje não existem mais. Você imagina um repórter dentro de um ônibus, numa final de Libertadores, São Paulo e Vélez. Eu, como repórter, dentro do ônibus do São Paulo, indo no dia da decisão, indo do centro de treinamentos ao Morumbi. Eu, como repórter, pedi ao Tele Santana na oportunidade. Conversei com o Tele, falei que precisava fazer uma coisa diferente e tal. Falei, seu Tele, tem jeito de ir dentro do ônibus com a delegação do São Paulo até o Morumbi? Né? Aí ele falou, não, porque você vai vir vão vir os outros repórteres, um monte de gente dentro do ônibus e tal. Eu falei, não, fazer um combinado. Se tiver algum repórter, às 6h, eu trabalhava na extinta Rádio Globo, que não existe mais, e só eu tinha programa às 6 horas. Só eu ia normalmente às 6h pro centro de treinamento, porque na época o repórter podia estar no centro de treinamento, no dia do jogo a gente entrevistava os jogadores no dia da partida. Imagina. Aí já sabendo disso, eu cheguei no Tele, o Tele falou, não, mas eu falei, então vamos combinar, se tiver algum repórter, não vai ninguém. Mas se tiver só eu, o senhor me autoriza? Da minha parte, tinha uma boa relação, da minha parte tudo bem, fale com os jogadores, conversei com o Zete, com o Miller, com os caras, óbvio que me autorizaram. Aí os outros repórteres estavam no Morumbi esperando o São Paulo chegar. Nós tínhamos um programa que era das 6 às 7, o Globo Esportivo. Acabava o Globo Esportivo, abria a transmissão, a jornada esportiva já ia direto. Então deu 7 horas, o São Paulo entra no ônibus, eu entro e a gente abre a jornada. O destaque, o Garrafa não estava no Morumbi esperando o ônibus, eu estava dentro do ônibus do São Paulo. E foi um grande barato. Será que legal. Será que houve algum prejuízo ao São Paulo por isso? Será que eu atrapalho? Não há, né? Tem claro. mais, né? Mas são outros tempos. Só estou dizendo. Eu estou Imagina, querendo mostrar, olha que absurdo. Olha, inimaginável hoje em dia, né? Você não consegue falar com o cara num dia num Corinthians e 15 de Jaú, com todo o respeito ao Corinthians de Jaú, lá dentro do estádio. Você está dentro do ônibus. Em tempos recentes que eu me lembre assim, dar os créditos para um jovem talentoso repórter que é o Rafael Jacobucci, que conseguiu entrar no ônibus do Água Santa, no Paulistão desse ano, por exemplo. Mas tem um hiato de tempo, se você puxar na memória. Mas é o mérito seu, do né? repórter. A gente lá na pauta na TV Gazeta, a gente conversou quando teve Palmeiras e Água Santa. Uma das pautas sugeri, falei, gente, vamos lá aproveitar que o Água Santa, obviamente, mais acessível, né? Vamos mostrar quem é esse Água Santa, mostrar um dia do Água Santa, passar um dia com os caras, o café da manhã, ir lá pro vestiário, conversa com a assessoria lá, dá o máximo de privacidade que eles possam dar, mas deixa a gente mostrar. E foi muito legal, né? Então, acho que todo mundo perde. Todo mundo perde. De qualquer forma, é a realidade. Olha, deixa eu passar uma outra informação aqui também, pingando Fique aqui à sobre o vontade. Corinthians. Tá aqui, ó. Mudança de protocolo. A delegação do Corinthians passou pela Neoquímica Arena, mas foi até Arthur Alvim. Você sabe que o ônibus do Corinthians chega na arena e Arthur Alvim tá um pouco pra frente, porque o Corinthians vem por trás.
E aí, Arthur Alvim é um ponto de reduto, tá muito próximo ao estádio, mas é um reduto de concentração Pessoal de se torcedores. concentra lá. Aí o ônibus passou Por lá. pelo portão principal, não entrou na arena, foi até Arthur Alvim, passou no meio da torcida e voltou. Mas, curiosamente, o repórter olha aqui as imagens, do meu colega Tiago Salazar aqui, eu vejo um ônibus do Corinthians, mas não é o ônibus oficial. Isso seria, eu pergunto pra vocês, falta de confiança, medo de ser apedrejado depois do jogo, pra não quebrar o ônibus? Pô, o Corinthians tá jogando em São Paulo, tá indo com outro ônibus que não o dele, né? Ah, não tá, que geralmente os clubes têm É. o ônibus com símbolo, com umas É um frases. ônibus da paisana. É um ônibus à paisana. é. É isso. Porra, os caras resolvem passar no meio da torcida, mas não foi com o próprio ônibus. A não ser que quebrou o ônibus, né? Mas vamos dizer. vamos esperar. Vai saber. Ou seja, em outros tempos o repórter estaria já informado se o ônibus você quebrou ia saber ou o se que tinha preservaram o acontecido, ônibus, né? Exatamente. Mas muito obrigado, Rafa. Eu tava com essa dúvida porque eu acho extremamente prejudicial, principalmente para o torcedor. É, porque É o resultado final. O jornalista, o comunicador, ele é só o meio-campo entre só clube e intermedia torcida. isso. É nesse abismo que cresce o trabalho também dos influenciadores aqui, não colocando se é um bom ou se é um ruim trabalho. Não a qualidade, né? Não é a qualidade, se é um trabalho ruim ou não, né? Mas é nesse abismo de distância que cresce mas então, esse e hoje trabalho, né? tá todo mundo misturado. A gente tem que separar um pouco as coisas. Tem os que são os influenciadores só torcedores. Não tenho nada contra, tem espaço para todo mundo, né? Mas é porque aí todo mundo vira imprensa. Aí o que um jornalista... Nunca generalizar é muito ruim. O Garrafa falou alguma coisa que desagradou, falou o Garrafa, lá da Transcontinental, é assim, tal. O Floriano, eu acho que isso é importante. Porque não existe essa tal, a imprensa, tudo é culpa da imprensa. Vocês da imprensa, não tem imprensa, vai ter Osmar Garrafa. Não tem como generalizar, porque não é todo mundo que pensa Enfim, igual. mas vamos tocando a bala, Boa. a bola aí. Obrigado. Tá bom, tchau. Boa noite. Vamos de Palmeiras, Negrão. Solta o hino do Palmeiras, É, por hoje eu tô de gentileza. verde. É o verde que te quero Parmeira. verde. Verde imponente no gramado em que O arquirrival Corinthians, o Palmeiras também está aí próximo de uma decisão. O Corinthians muito mais próximo porque o jogo é hoje. E o Palmeiras na quinta-feira, lá em Buenos Aires, na La Bombonera, às 21h30. Repito, na quinta-feira, tem a partida de ida da semifinal da Libertadores. E o time argentino não chega em um bom momento para o confronto. Eu acho que o Palmeiras também não. E o Boca, nos últimos 8 jogos, venceu apenas uma vez. O grande nome do Boca é o Cavani. Todo mundo sabe, o uruguaio Cavani, seleção uruguaia, Copa do Mundo. É a torcida do Boca, ó. E ele tem apenas um gol em 8 jogos. Outro destaque do Boca é Miguel Merentiel, que é emprestado pelo Palmeiras, está jogando no Boca e pode sim jogar. Pode jogar. O Aina fizeram aquele contratinho Não, maroto? não teve esse contrato. Ele tem 9 gols e é o artilheiro do Boca Ai, na a lei do temporada. ex, hein? Só que ele também não marca há quase 2 meses. É, mas Tá. você precisa marcar um. É, exatamente. Como o Cavani também. O Cavani também só marca um. E é a cara do Palmeiras tomar o gol do Cavani, Os inclusive. atacantes Olha estão o tudo na desespero. seca, né? Olha o Eu desespero. só tô passando a informação pra quem passa está nos adelante, acompanhando. passa adelante, Adelante. juvenil. Só estou passando a informação aí pra quem está nos ouvindo. E tem também um outro destaque, que também já é veterano, de 36 anos, Sérgio Romero, que foi decisivo em muitos jogos do Boca, principalmente nos pênaltis. Ele, acho que dos últimos 18 pênaltis, ele defendeu 15. Olha não só. é o Romero, irmão do outro Romero lá, não, né? Não, o Tiquito Não. Romero, goleiro. Ah, bom. Não. Formado Pega no Racing. pênalti. É porque teve o outro irmão do Romero que tava jogando Boca, eu já não sabia. Era o Oscar Romero. É, o Oscar Romero. Era o Oscar Romero. O Sérgio Romero é um goleiro que inclusive jogou em Manchester goleiro, United. goleiro. Jogou no Manchester United da Inglaterra. Isso. Você tem mais informação que eu esqueci? Um bocado de time, mas o que importa é que ele é íntia, formado exato. no Racing. Ele é arqueiro. E ele depois é de arqueiro. 16 anos eliminou o Racing, indo muito bem nos penais. Quantos pênaltis ele pegou aí? Ele tem as últimas 15 decisões aí. Ele pegou, acho que, Maioria. 12. Você já tá levando o coisa jogo pros obrigadora pênaltis, de assim? pênalti. Já tá É? nesse desespero? Grande possibilidade. Você já tá Eu levando? acho que é a grande possibilidade. Obrigado, Estevão. Acho que é a grande possibilidade. Gente, isso não tem como enganar. O desespero quando fala do Palmeiras é uma coisa absurda, velho. Calma. Não, a gente tá calma, O Valente. Palmeiras vai jogar com o Boca, não é com o Boca, vai jogar com o Boca. Boca. Mas... Boquita, Boquita. Mas do É mesmo Boca. jeito- Não é nem o Boca, mas também não é o Palmeiras. Então, assim, exato, tá Mate. todo mundo... Tá Obrigado. Tá aquele jogo, A questão né? é, dos mesmos jeito que existem os deuses do futebol que colocaram a final Dorival e São Paulo contra o Flamengo, os deuses do futebol nunca foram muito bonzinhos com o Palmeiras. contra Agora o você vai Boca. começar a reclamar de Palmeiras deuses contra o também. Boca. Porra, você tá igual o Abel, velho.
Vai começar a reclamar dos É a deuses. caixinha é de o Não é surpresa, possível, agora velho. são os Pô, deuses. você não vai passar na igreja e começar a reclamar com Deus aí na véspera do Boca. É que no Não me céu tem um faça isso, hein? sistema. Mas eu não falo do Zanqueta, sistema. leva esse menino pra casa na hora de ir embora. Ele vai arrumar vergonha aqui no bairro, hein? Ele vai brigar na igreja, hein? Esse cara é um Palmeiras e Boca. Esses caras vão ficar desesperados, hein? Ai, meu Deus do céu, mas aqui... Você quer que eu te leve pra casa? Não vai me passar a brigar com o cara da paróquia, Pelo o padre amor aqui de da Deus, paróquia, é gente né? boa pra caramba. Se fosse seguro Não que vai meu me rodízio, eu brigar aceitaria aqui, hein? carona, mas hoje eu tô de carro. Porra, brigar com Hoje eu os vou pegar o deuses. rumo, eu vou pegar o rumo. É, mas isso é meu medo, você passar lá na paróquia e brigar lá. Abaixar o vidro e Arrumar começar, uma né? confusão. Se com o xingar. padre. Pô, tá parecendo o Abel reclamando dos deuses do futebol, velho. O sistemita, desse elite. Porra, se o Abel ouve um negócio desse, ele mete no ar, velho. Ele foi lá no não. vestiário, ele foi no Ele pega o vestiário. gancho. Ele foi no vestiário. Agora, até pegando o gancho que vocês estavam falando, o Boca não é mais aquele Boca que botava medo antigamente, é. Então, não é o momento, né? O Boca tá passando um momento... Passou pelo... A decisão Racing. anterior contra o Racing. Penais. Onde os dois times também foi um jogo, 0x0. pô, ridículo. Foi não muito foi ruim, nada muito. É, mas demais. todo mundo já cravava o Racing também, né? Todo mundo falava que o 4 a 2 Racing o tava primeiro no, jogo. no momento Não, e o melhor. Racing fez um 0x0 na Bomboneira. Exato. Levou a decisão, Pra casa. Não contavam com o Romero, né? não é? E Então, aí- assim, não pode não ser aquele momento e tal, mas é como a gente tava falando em relação à competição anterior, em relação ao Corinthians e o Fortaleza, por exemplo, camisa, né? Como ele olha gente? atento o comentário da Nath quando é o Palmeiras. Ele tá num desespero, gente. Ele Olha tá atento desesperado. sempre. Ele não, mas hoje agora é mais, ele tá É mais, desesperado. né? Calma, o jogo é só quinta-feira, velho. Tem o Corinthians hoje, dá uma secada lá. Tá. Isso. Não sofre Não, por não sei, antecipação. Só por É, antecipação. calma, Valente. Eu não não sei, é só que eu por torço pelo melhor antecipação. futebol sempre. Calma, É, Valente. então. Calma, Vai Valente. ser um jogão. Não podemos... Ó, a música... Não podendo desconsiderar o peso da camisa do Boca quando se trata de Copas, né? Um time copeiro aí que tá sempre batendo ali nas finais, em Copas Libertadores, né? Vai ser um jogo duríssimo lá em Bomboneira, mas como diz o Garrafinha, né? De repente jogar a primeira fora, dependendo do resultado que o Boca fizer em casa, trazer esse jogo pro Allianz pra tentar depois resolver no Allianz. Hoje não, na quinta, né? Na quinta precisa focar, entrar em campo pra garantir um resultadinho meia boca pra pelo menos conseguir resolver bem em casa. Porque se tomar se tomar 2 do Boca lá na Bomboneira depois pra resolver, sabe como que os argentinos são, né? Opa! A catimba, aquela coisa toda, não vai ter vida fácil o Palmeiras nem na Bomboneira, nem em casa no Allianz. A minha preocupação maior é com o próprio Palmeiras, pelo desempenho dos últimos jogos. Que vem tendo Né? ultimamente. O Palmeiras tá com um problema sério, tenho reiterado várias vezes que não é a ausência do Dudu, claro que o Dudu faz falta, mas o Dudu não estava no seu melhor ano. O Dudu Exato. fez, parece que 2 gols na 2 gols e temporada. uma assistência só. É muito pouco pelo que o Dudu representa e pelo que o Dudu joga. É uma peça que vai fazer muita falta. O problema é que o Abel tá meio perdido. E o Abel é um cara safo para essas coisas. Ele não consegue achar um time sem o Dudu até agora, não achou, no meu ponto de vista. E muito não achou, passa pela insistência com o Arthur na esquerda. O Arthur pode fazer o gol do título da Libertadores jogando pelo lado esquerdo. E aí eu vou ter ver que se Abel também pode dar certo. Mas por enquanto o Arthur não tá resolvendo. E a gente não tem visto, pelo menos desde o início, uma outra formação trazendo o Arthur para direita. Voltando pra direita. Você traz o Arthur, deixa o Arthur quietinho lá na direita lá, traz o recuo Mike, põe um centroavante na opção dele, pode ser o Flaco, pode ser o Hendrick, experimenta o Rony um pouco pelo lado, é a posição do Rony. Você pode fazer essa alteração. Em algum momento você levar o Arthur pra esquerda, tudo bem, mas... E o Palmeiras fez gols contra o Pereirão e depois o quê? Os últimos jogos foi só bola na um gol área. contra o Vasco, um gol contra o Goiás, vai só em bola Bola alçada, na área, bola bola na parada. área. É o gol bola do na- Breno, um gol de falta e nada, né? O Mais, gol do né? Breno que gerou mais confusão. Confusão, comemoração. exatamente. E até essa questão do que o Garrafa Agora eu falou, desmontei ele, agora que ele vai dormir mesmo. Não, Agora você deixou o menino preocupado, Garrafinha. essa dúvida já vem sendo de longa data, porque eu vi muitos jogos do Bragantino, comentei muitos jogos do Bragantino numa rádio de Bragança, e o Arthur nunca rendeu nem pelo meio nem pelo lado esquerdo. E o Abel tá insistindo demais. Não seria talvez uma solução, como o Garrafa falou, o Rony pela esquerda, o Hendrick centralizado, e eles se movimentando, e o Hendrick também jogando aberto e o Rony entrando como centroavante? É pouca variação, né? Ninguém aqui vai ter a pretensão de criticar o Abel Ferreira, porque nessa parte tática dentro do campo, porque ele sabe o que ele faz e vem dando muito resultado. Mas o tipo de jogo do Palmeiras é pouca variação. Eu não vi ainda o Richard Rios em algum momento jogando um pouco mais avançado
por conta do jeito que o adversário joga. Coisas desse tipo que você às vezes vai variando o seu time pela característica do adversário, e o Palmeiras varia muito pouco. É um jogo meio... É como se fosse um quadro meio monocromático, assim, entendeu? É de uma cor só. E o Palmeiras, mesmo que pelo esquema e pelo sistema o Dudu faça muita falta variação. Então é esse o principal problema do Palmeiras, mas vai enfrentar um Boca que, independente do retrospecto de outras décadas e outros momentos, o Palmeiras num passado recente é muito superior ao Sim. Boca, tem muito mais lastro do que o Boca. E o Abel consegue se reinventar também, pra você Exato. ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Pra Teve que você não tenha, tempo, né? pra que você não Obrigado. tenha insônia. O Abel costuma se reinventar, tem um elenco um time de qualidade. Exato, não dá pra Pô, mas teve desconsiderar. data FIFA, teve intervalo, teve um monte de coisa. Deve vir alguma coisa por aí, não é possível também, né? Agora tomar cuidado lá, toma 2 cocos lá, papai. Mas foi assim em 2018, a semifinal lá na Argentina, foram os 2 gols do Maledeto. Que nos últimos 37... Que Maledeto, né? Maledeto. 42 do segundo e acabou o jogo. E acabou o confronto, porque depois aqui o Palmeiras teve que correr atrás e não conseguiu. Aliás, a maior experiência que eu tive no estádio de futebol da minha vida. Mas tava lá? Eu estava lá. Olha que coincidência. Eu Seu estava primo. lá. Eu fui lá cobrir o jogo. Ah, é? Na Que jogo? arquibancada. Fui cobrir o jogo na arquibancada do Palmeiras, mas Ah, foi imagina. a maior experiência de um estádio de futebol que eu já tive. Eu como acredito, torcida visitante. eu acredito. É uma eu das tenho coisas- alguns amigos é. que vão no jogo. É uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Eu, a torcida do eu Boca. queria Quanto foi o muito, jogo eu lá? queria muito. Foi 2-0. Foi quem? Boca? Boca. Eu tive no gol do Romarinho. É? Cobrindo também. Sim, cobrindo. E aí foi um resultado ótimo pro Corinthians. O do Palmeiras foi péssimo, inclusive. Mas, de qualquer Eu forma, queria ver muito Brasil. assistir, Eu dou Mia. sorte quando eu vou. Quando eu fui Palmeiras e Boca também na Bomboneira, o Palmeiras empatou lá. Palmeiras empatou. Aí, eu ó, tive, tem eu que tive no levar o eu tive no garrafinha. Brasil e Eu pago a Argentina. passagem Aí, pra garrafa. você. Aí, ó. Brasil e Argentina, com o Zagallo. O Brasil ganhou de 1-0 gol do Donizete no Monumental de Nunes. Corinthians e River. Acho que foi Libertadores também. Corinthians ganhou acho que um gol do Carlito Teves. Eu Ô, Garrafa, quente. passa seus dados que eu vou mandar pra Garrafa agência de quente. viagem. Dos argentinos eu Ó, dou vai te sorte. despachar pra Buenos Aires Passa aqui, ó. seus contatos. Não sei, eu não marco um gol, mas de repente. Não, eu vou passar seus contatos. Mas é um então. grande barato, é. Puta, se futebol na Argentina Não, muito é eu sou impressionante. maluca Uai, pra São assistir Paulo, um jogo São lá na Paulo e Bomboneira. Vélez também lá. Estive lá na final da Libertadores, legal, é bem legal. Mas Rafinha, a torcida- pé até em quente. cima disso, como o Palmeiras hoje tem um elenco mais cascudo, até pegando o que o Estevão falou, do Palmeiras hoje ser um novo Palmeiras do que daquela época, o Palmeiras tá chegando aí à 4ª semifinal seguida, com praticamente o mesmo elenco, se não o mesmo elenco, pelo menos uns 60% do elenco. Isso diminui essa questão da mística da La Bombonera? O Rafa falava agora há pouco, quando eu perguntei sobre o lance do Fortaleza e tal, de ter camisa ou não, que esse abismo diminuiu, né? De tradição, de camisa, de jogar fora. A catimba dos latinos portenhos já também não é a mesma como era antigamente. Aquela coisa que corria solta também, aquela violência, a água gelada e a água quente, a limpeza do vestiário, os bastidores, Pintar o né? vestiário a hora que chega. Exatamente. Então isso realmente diminuiu e diminuiu muito, assim. São realmente novos tempos, né? A gente tremia na base, cara. O time brasileiro, os nossos times e time brasileiro, ó, fulano vai representar o Brasil na Libertadores, aquela coisa. A gente tremia na base, irmão. Hoje mudou muito e concordo contigo. Esse abismo diminuiu, com certeza. Diminuiu, Nath? Diminuiu, concordo com o Estevão. Acho que. Vou colocar uma frase aqui pra entrar nessas clichês que Vai, a vamos gente pra falou frente. hoje. É nova, vamos lá, Anota. vou anotar. Vai. Não existe mais bobo no futebol. Três pra pedir É música, uma de isso. cada um, botando Gente, garrafa que é pura classe. É o resumo, o espaço diminuiu, não tem time bobo mais no futebol, não tem essa. De repente você encontra uns times aleatórios que ninguém sabe quem é, o time vai lá e O elimina. Estudante de Mérida não ganhou do Fortaleza? O Estudante de Mérida, entendeu? De mas repente tem, vem um time mas de tem, Mérida tem e um vai bobo, lá tem. e ele... Não, um bobo no futebol tem. O cara bobo da Venezuela. Pediu música! Ah, se o Tavares tá aqui. Hoje tá demais, gente. Tudo vocês podem falar bobagem? Faltava a sua, Informação, garrafinha. cara. É informação, cara. Tem um boa. bobo no futebol. Isso. Esse dia o Juvenil soltou aqui do Cebolinha falando o nome do... Eu não vem, não. atacante chileno, né? Lapadula. A chuva suas responsabilidades. Poxa, não cheio de A Se eu chuva fosse suas a- Zanqueta. Se eu fosse a Zanqueta, depois desse programa, Hélio Alex, né, direção, Vamos convocaria rever uma esse- reunião, porque se essa moda pegar dessas besteiras, você vai ficar os vai longe. samba gol das quintas Seu séries. bagulho que tá sério. Vamos voltar então a falar sério. Bora. Garrafa, existe algum favorito pra esse confronto? Palmeiras e Boca? É. Palmeiras.
Nath Potira. Não, por qualidade de elenco e pelo trabalho que Bem o pouquinho, Abel tá? tem. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Pela qualidade do elenco e pelo histórico do Abel, pelo retrospecto de médio prazo, Palmeiras. Estevão. Pegando o recorte dos últimos 10 jogos. Sim ou não? Eu acho É o lindo verde, isso. o favorito Palmeiras. é o verde que te quer verde. Fala no meu ouvido às vezes Velho, aqui, ó. essa equipe é corporativista, velho. Nós já salvamos o Santos, classificamos o Palmeiras. Amém, amém. Colocamos o Corinthians de favorito. Aí agora não tem o corintiano na mesa, então o Corinthians tá ferrado. Ai, né? gente, Sabe o que amém. eu gosto do Audiência, Você Estevão? falar do meu Londrina, aí vê se já fomos pra Série C já. É verdade, tá feia a situação do Londrina. Feia, tá desesperadora. Meu Deus. Agora, Foi. sabe o que é legal do Estevão? Às vezes cantam no meu ouvido aqui, ó. Acabou o programa. Eu faço sim ou não? O Palmeiras é favorito, sim ou não? Aí o Garrafa, sim. A Nath, não. Aí vem o Estevão, sim. Perante o recorte dos últimos 10 jogos, ele começa a passar todos os 10 jogos. Aí eu fico assim. Minha fonte, o pessoal do Federal de Matemática lá, da UFMG lá, volta o site aí, pô. Aí, ó, o tá site vendo? saiu do ar, irmão. Aí eu fico assim, Estevão, acabou ele. Não, mas perante os últimos 10 jogos. Rapidinho aqui só. Eu pensei que você ia falar, é bom. Velho. Eu pensei que você ia falar, é bom fazer o programa lá de Estevão, porque hoje tá de verde. Mas ele tá de Celtics. 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 17 vezes campeão da NBA junto com os Los Angeles Lakers. Aí sim. Aliás, falando em tempo, quanto tempo temos, Nossa, minha velho, production? hoje tá bom, hein? É embora? Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Potira. Boa noite, meus amores. Tchau, Boa tchau. noite, Estevão. Boa noite, Juvena. Tamo junto e misturado. Boa noite pra você que ficou com a gente hoje. O Samba Gol volta amanhã. Fiquem com Deus e fiquem agora com o Inovação. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou. Não era de vacilar, mas o quê? Mas vacilou. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou. Não era de vacilar, mas o quê? Mas vacilou. Chegador! Chegou no samba empolgado, cheio de amor pra dar, feito um príncipe encantado, tirou todas pra dançar. Meteu a mão no pandeiro, alegrou meu pagode lá no Irajá. Até aí tudo certo, ninguém tinha nada dele pra falar, tava tudo bem. Até misturar cerveja, uísque e batida de maracujá. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou. Samba gol, samba swing, futebol, samba transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.